Já não é só uma frase clichê. O músculo é o órgão da longevidade. O Pedro Correia é um treinador muito conceituado na área do treino de força. Aliás, é exatamente nesse sentido que ele educa as pessoas, juntamente com a sua equipa, na sua Strength Clinic. Nesta conversa super completa fomos a todo o lado. Aliás, percebemos a forte ligação entre o nosso corpo e o nosso cérebro e até as nossas emoções, para termos não só a nossa melhor performance física, mas a maior qualidade de vida que todos merecemos. Prepara-te para levantar umas cargas nas dicas do Salgueiro. Tenho aqui imagens do Diogo Ribeiro. Tens de certeza. Claro que tenho, obviamente. Estou a dizer Tens de certeza. onde eu queria chegar, não sei se vamos conseguir perceber O isso. gajo é mas maior. Espetacular. O gajo fez, é incrível. Bom, ainda bem que isto é gravado da TV. Um Zé Bernabé qualquer gravou da TV, o que é ótimo. Está aqui, Diogo Marques Ribeiro. É que eu não sei se tu viste a prova, mas o gajo ganhou mesmo nos últimos metros, pá. Ele ganhou nos últimos metros. Já agora, deixa cá, por que não? Dar um shout-out a quem merece. É verdade. Isto são 50 metros, podemos vê-la toda, por amor da santa. Sim. Eu só aqui já tinha perdido, estou aqui os óculos. Tu nadas para caraças, não é? Não, nadei. Para caraças, salve seja. Mas nadei bastante, ou seja, no sentido em que treinei como se um atleta de alta competição. A mariposa é o estilo que requer mais força, não é? A mariposa, mais força. Provavelmente. Que animal. Provavelmente. Mas há uma grande componente técnica e tu tens que ser muito forte de pernas na mariposa. É mais um exercício de pernas do que de tronco? Eu diria que sim. Vira só o microfone, vira sempre o microfone para ti, trá-lo contigo. Boa. Eu diria que sim. Ok. Muita potência de pernas que é necessário, porque são as pernas que vão propulsionar o teu corpo para a frente. Agora, o que é interessante no puto, e tu agora neste slow motion deu para ver, ele não é tão alto como os outros. Pois não. Ele não tem o mesmo alcance. Por acaso eu não sei qual a altura exata dele. Epá, e num desporto que é tudo alcance. É verdade. Por exemplo, a fisionomia do Michael Phelps, o gajo é muito bom para isto porque o gajo tem umas pernas mais curtas e um tronco muito avantajado. Sim, exatamente. Então cada abraçada do gajo é tipo, pronto, já comeu isto tudo. Exatamente. A envergadura do Michael Phelps é brutal. Pá, o gajo deu uma entrevista agora brutal. Hein? Eu desatei a chorar pá, umas 2 vezes com a entrevista. O Michael Phelps? Yeah. Há um gajo que é o Joe Buck, que é um repórter já agora a malta Ok, não sou. Pronto, é esta entrevista aqui, se calhar até nos vão lixar os direitos, mas é só para a malta perceber. Pá, e o gajo falou aqui muito sobre... Pá, foi uma conversa daquelas franca, aberta, uma espécie de podcast, estás a ver? E então o gajo falou muito sobre... Olha, aqui até está com a lagriminha no olho, portanto acertei mesmo no momento fulcral. Depois a malta tem que ir ver. Mas basicamente ele falou muito sobre aquela situação que houve com ele, da depressão, de quando ele parou de nadar, quando ele foi apanhado, lembras-te de um bombo de marihuana, que a malta, pá... E isso acho que foi uma cena muito chata para o gajo, muito chata mesmo. Pensou muitas vezes em coisas muito mórbidas, em dizer o mundo era melhor sem mim. Pá, o Michael Phelps a pensar isto e tu pensas fónix. O que ele fez foi estratosférico. O Michael Phelps foi provavelmente o melhor atleta de todos os tempos até o momento. Eu também acho que sim. Mais de 20 e tal medalhas de ouro. Estamos a falar. E há uma parte que o Joe Buck, o entrevistador, impressionante. Assim, ele diz assim: tens aonde já agora? Tens aonde as medalhas? E ele, não te vou dizer. E ele, mas toquei num tópico sensível. Qual é a cena? Estou-te só a perguntar. Mas tens em casa? Não, eu estou num sítio, mas eu não vou dizer. E o gajo, ele assim, who gives a shit? Diz lá. Mas estão num celeiro, estão escondidas, estão tipo atrás do sol posto. E o gajo, só há 2 pessoas na minha vida que sabem onde estão e eu não te vou dizer a ti. Não interessa. É sério? Ele tipo, ok, está bem. Tipo, é cómico, estás a ver? Tipo, guardou aquela cena como se fosse tipo um tesouro, tipo o Holy Grail. E não chegou a dizer. Não chegou a dizer, não disse onde é que era. Engraçado. Porque até podia dizer de género, está em casa a minha prima. Engraçado, sim. Está, sei lá,
está numa casa minha, num sítio. Ok. Sem dizer onde é que era, não é? Engraçado. Engraçado. Tu és da Madeira. Sou da Não falta Madeira. nada. Quando a malta tenta, É verdade. quando a malta do continente tenta imitar os sotaques, Normalmente sai para o açoriano. sempre. É. É muito mais difícil Paulo, imitar o sotaque Tem madeirense. dificuldade em imitar o madeirense, é verdade. A única forma que eu sei imitar é 3, 2, 1. Pode ser. Porque vocês trocam as vogais, né? Matiram-se. Madeirense. Não, agora metiste. Isso não é. Diz lá como um madeirense. Madeirense. Não é nada que tenha. Matiram-se. Mas eu não tenho, eu mesmo assim não tenho o sotaque muito acentuado. Não tens. Acho que não tenho muito Não acentuado. tens. Não é como o Senão sotaque, não te chamava, estava a rasca. não é como o sotaque do Alberto João. O Alberto João Ai. tem um sotaque acentuado. Mas esse gajo. Mas já algumas palavras nota-se. Algumas palavras nota-se. Sabes qual é que foi a zona que eu gostei mais da Madeira? No Funchal? Foi o Fanal. O fanal? Sabes o que é o Fanal? Vou-te No mostrar. Funchal? Há aqui um Estás a vlog, falar um bocadinho há do aqui um restaurante? vlog meu onde eu fui. Não. Espera aí. Olha. Nunca foste aqui? Ah, estás a falar na Madeira, não no Funchal. Na Madeira. Não, pois, ok. Aí agora onde é exatamente não me lembro. Não é no Funchal. O fanal, acho que não é no Funchal, não. Pá, sorry. foda-se. É na Ilha da Madeira. Vai Isso, ser isso eu preciso sei. cortar. Se eu não sei. souber isso, isto pode ser grave. Não, é uma zona parece Nárnia. Olha, fui para lá gravar um anúncio há uns Ok. anos atrás. Estás a ver? Isto era a equipa toda do Mas isso anúncio. fica na serra. Pá, Fica na e é serra. brutal porque aquilo é tipo, não se ouve nada. Fica Estás na a ver? Está serra. mesmo numa altitude muito grande. É isso, é isso. Tens aí as vaquinhas todas e não sei o quê. Epá, e puseram-nos lá a fazer Kung Fu, estás a ver? Ah, Olha, eu foi fazia há Kung muito Fu. tempo. Foi há muito tempo. Foi pré-pandemia, precisamente pré-pandemia. Deve ter Ok. sido 2020. Ok. Então estou a fazer umas palhaçadas com coisa. Aquilo era para um anúncio para a DJI. Mortal todo mal feito e o caraças ia-me Gostava- matando ali. Gostava de fazer isso, pá, por acaso. É pá, mas esquece lá isto. Eu estava mesmo, passei muito mal neste dia. Porque estava um frio do caraças. Ah, acredito. E então aquilo era um novo. Pronto, isto já é palhaçada. Mas aquilo era um novo. Novo que já não é novo, que era, acho que é o Osmo Pocket, que é tipo uma camarazinha muito pequenina da DJI, da marca dos drones. Então fomos fazer um anúncio para aquilo Ok, que depois não foi para a frente por alguma razão, não sei se foi por causa da pandemia, deve ter sido. ok. Mas adorei a Madeira e depois voltei lá com a minha namorada, fui lá visitar o Retiro do Pastor. E já Abrigo conheces? do Pastor. Abrigo. Abrigo do Pastor. É verdade. Bolas. É verdade. Abrigo do Conheço. Pastor, Sim, a Madeira tem coisas bonitas. Pá. carne incrível, poncha brutal, a poncha de tomate inglês. Poxa, tomate inglês, essa não conhecia. Não conhecias também? Não, não. Não. A Madeira contigo é que te vou mostrar. Tu és de que zona da Madeira? Funchal. És do Funchal. Funchal. Em Porto Muniz há lá um restaurante que é o Salgueiro, Casa do Salgueiro, ou como é que chama aquilo? Ah, é? Yeah. Mas eu nunca lá fui. É só porque é a Casa do Salgueiro. Yeah. Tu vieste para Portugal continental com que idade? Eu vim para Portugal continental em 2012. 2012, Em 2012. exatamente, sim. Foi quando tu criaste o blog então? Foi por mais ou menos para essa Estavas na altura. viagem a criar Foi- o blog? não, foi um bocadinho antes. O blog foi um bocadinho antes. Salvo erro, o primeiro artigo acho que foi em março. E eu vim para Lisboa em maio, se não estou enganado. Pois é que a malta pode não saber, ou se calhar já não saberá, mas o Functional Performance Training foi dos Functional primeiros Performance blogs Training. em Portugal sobre treino de força. Eu até vou ser mais abrangente e dizer sobre fitness no geral, não é? Tudo Sim. bem, tu sempre foste mais virado, ou digamos que a tua área de maior apetência é o treino de força, certo? Acabou por ser performance com maior foco no desenvolvimento de força, de potências, qualidades físicas. Começou por aí, provavelmente, mas sempre com a performance, ok? Portanto, não era só o levantar pesos e força e ficar grande, não, era sempre com aquela perspectiva de desenvolvimento atlético e na verdade, o desenvolvimento atlético e o desenvolvimento de saúde para mais longevidade. E isso também derivou do meu passado enquanto atleta, não é? Pois. Parte da performance. Tu começaste com natação, foi a tua, Natação, o teu background? Foi a minha grande modalidade de eleição, exatamente. O Comecei- atletismo é uma cena agora mais recente. É. Ok. O atletismo comecei há cerca de 2, 3 anos, mas era uma paixão antiga, na verdade, só que nunca se tinha proporcionado. E proporcionou-se, pronto, há alguns anos atrás e estou a gostar bastante. Estou a gostar bastante. O foco é a velocidade. Às vezes faço o lançamento do peso para me divertir. Tu achas, alguém me disse,
que tu achas ou tu acreditas que a velocidade é a expressão máxima da performance humana? Deixa-me ver se disse bem a frase. Se eu acho, não sei se disse isso. Alguém me disse, Mas, não vou dizer que... mas Não, a velocidade é a expressão máxima do fitness para ti? a velocidade é a expressão máxima das nossas qualidades físicas, sem dúvida. Pronto, ok. Porque Vai dar ao mesmo. porque é a qualidade física que nós mais perdemos com a idade. E por isso é aquela que nós mais temos que dedicar atenção. Yeah. Porquê, já agora? Pá, porque... Porque é que é importante para uma pessoa de 80 anos? Ok. Porque a nível fisiológico, aquilo que acontece para as pessoas perderem velocidade é uma atrofia das fibras musculares tipo 2. Das fibras de rápidas, contração rápida. E para uma pessoa de 80 anos ou de 70 anos em particular, ela precisa disso para não cair, para se equilibrar, para reagir rapidamente, para subir as escadas. E nós sabemos que muitas pessoas idosas acabam por perder a sua mobilidade, ou seja, a sua capacidade mesmo de locomoção e a sua autonomia, por conta de quedas que podem ser prevenidas com este tipo de trabalho. E, portanto, é também importante que as pessoas com essa idade vão além das caminhadas e daquelas recomendações básicas de exercício físico, mas que incluam algum trabalho de velocidade no seu treino, e é possível fazê-lo de uma forma segura e de uma forma eficaz. Yeah, e que é bem controlada, não é? E obviamente, e controlada. Não é jogar a bola do género. Não, nada disso, Tropeça nada na disso, bola. nada disso. Porque o que interessa aí é que a pessoa tenha realmente a intenção de mover o seu corpo ou algum membro de forma rápida, não é? E a forma rápida para essa pessoa vai ser diferente para ela e vai ser diferente para nós, não é? Pá, sem dúvida. E tu tens aqui um vídeo, porque tu ainda agora participaste, então foi em fevereiro, agora que tu participaste nos campeonatos. Foi. E já vamos às tuas provas, mas tu me puseste aqui um vídeo. Bolas, não... quer dizer que não vai dar para ver. Isso foi um atleta de salto em altura. Foi, e olha, é um cota, os gajos têm mais de 60 anos. Tem. E saltou mais de 1,50 m. Impressionante. Olha lá. Agora imagina... Pronto, ele aqui falhou esta marca, mas deve ter acertado falhou, mas ele outras bateu o recorde nacional. Esta já era a tentativa para bater o recorde Sabes que nacional idade é que ele tinha? que ele tinha feito. Epá, eu acho que ele tinha 65 anos. Já viste? Acho que ele tinha 65 anos. Epá, isto é incrível, meu. É incrível, é. E isto consegue-se porquê? Porque a malta continua a treinar e continua a explorar essas avenidas. O que tu não usas morre. Exatamente. É, não é? É. Que é aquela cena que uma pessoa, tipo, chavão e não sei o quê. Pá, mas é. É. Eu por acaso costumo dizer uma coisa que é que nós envelhecemos porque deixamos de treinar. Nós não deixamos de treinar porque envelhecemos. Boa. E então manter o treino o mais possível na nossa vida vai permitir com que nós evitemos o declínio não só físico, mas também o declínio mental, neste caso o declínio cognitivo. E quer queiramos, quer não, também o declínio emocional. Porque quando nós treinamos, quando nós incitamos prática de exercício físico, sabemos que também somos capazes de controlar melhor as emoções, e por isso é que existe já a evidência abundante a referir o exercício físico como terapia para as pessoas que sofrem de ansiedade e que sofrem de depressão. Pois. E quase tão relevante como as abordagens farmacológicas e sem os efeitos secundários. Isto para níveis moderados, como é óbvio. Claro, não é para depressões clínicas. Mas sim, graves. Mas cá está. O problema era aquilo que a gente estava a falar no início, não é? É que as pessoas que estão nestas condições têm que desenvolver algum tipo de disciplina para se manterem, portanto, aderentes à prática do exercício. E eu acho que esse é o problema principal, não é? Porque nós sabemos que fazer exercício, tu não tens as recompensas imediatas. Até tens. As pessoas sentem-se melhor, mas não é aquela questão, tu vais fazer exercício num dia e depois olhas-te ao espelho e estás já cheio de músculos, não é? Portanto, é um processo em que tu vês as recompensas mais tarde, e isso envolve que a pessoa também tenha que ser capaz de pensar a longo prazo nos seus benefícios, não é? E envolve consistência, envolve compromisso, mas vale a pena. Tu, enquanto eras atleta de natação, tu já estavas a começar a ter essa vontade de descobrir mais sobre o trabalho de força? Como é que foi a tua formação? Ainda não. Eu na natação... Mas tu tiraste logo o curso, por exemplo, nas idades típicas, nos 18 anos, foi quando tu tiraste o curso de Educação Física? Sim, fiz o curso de Educação Física na Universidade da Madeira.
concluí o curso. Depois fui trabalhar para uma área completamente diferente, para o golfe, foi lá. Mas até acabou por ser importante na minha vida, porque depois eu fiz formação nessa área e acabei mais tarde por ir trabalhar para a Federação Espanhola de Golfe. Fazias o quê? Preparação física dentro do golfe? Ou... Na verdade, nessa altura fazia a parte da gestão desportiva. Ok? Portanto, ou seja, criar condições para que os atletas na altura pudessem usufruir de uma metodologia de treino, não é? Imagina no golfe, naquela altura, portanto não havia propriamente metodologia, era só bater bolas. E então, criar, obviamente, com o meu background na natação, condições semelhantes àquelas que eu fui encontrando na natação e que derivaram do meu estudo, para ter ali uma abordagem mais sistematizada da coisa e para produzir, atletas com mais propriedade, de forma mais sustentada. O que é que aprendeste? Tens assim 2 ou 3 lições que te lembres que aprendeste com o golfe? Olha, aprendi... É fácil tão tenra, não é? Sim, sim. Aprendi que nós, se quisermos, podemos aprender qualquer coisa, porque eu não percebia nada de golfe e até desvalorizava e brincava com aqueles que jogavam, porque a minha bitola de comparação era a natação, não é? E a natação era tipo... A natação é que é, não é? Portanto, nós temos a tendência sempre também de enfatizar aquilo que nós fazemos e até ganhar alguma maturidade, até de certa forma quase ridicularizar aquilo que os outros sempre, acabam por fazer, não é? Nenhum artista diz bem de outro artista, não é? E obviamente que isso foi importante, porque levou-me a descobrir outra modalidade e outros desafios. Porque quando eu fui perceber os desafios inerentes à prática do golfe, e o próprio foi... tu tens que ter uma paciência brutal para acertares com um taco assim, a face do taco assim, numa bola deste tamanho, de forma assertiva, não é? A coordenação a coordenação óculo-manual. Olho, exatamente, é? Olho-mão. Tem que ser elevada e, na verdade, é um gesto desportivo altamente complexo. Eu não sei se já experimentaste. Não, olha, por acaso, não. Então tens que experimentar para perceber. Ok? E eu lembro-me que para mim minigolf serve? Minigolf é uma pequena experiência, tipo, é parecido aqui ao jogo do pad, porque o golfe também depois divide-se em vários segmentos. Portanto, tens o jogo curto, tens o jogo longo, tens o jogo no pad, tens o jogo ali... Tu és jogador de golfe hoje em dia? Não, eu nunca fui jogador de golfe. Eu tentei praticar e percebi, de facto, o que era lidar com a frustração. Exato. Portanto, as pessoas que querem saber o que é lidar com a frustração, eu recomendo vivamente a experimentar. Acho que só quando a malta ganha o primeiro milhão é que de repente começa a gostar de golfe. É desporto de ricos. Eu estava aqui a tentar encontrar imagens, porque hoje em dia, se tu fores a ver os novos, pronto, agora também não é relevante, mas a nova malta do golfe é muito a capa-rosa. Exatamente. Já não é aqueles velhos cheios da guita. Exatamente. Tu vês gajos com bração e vês. É porque depois, nesta questão do golfe, outra aprendizagem foi... Existe o golfe social, que é a malta que vai tomar copos, vai fumar charutos e vai fazer aquelas almoçaradas e participa nos eventos de empresas, o golfe social. E depois existe o golfe, de facto, performance, enquanto desporto, em que tu viste grande transformação com o aparecimento do Tiger Woods. Okay? Foi o Tiger Woods que mudou, neste caso, a abordagem ao desenvolvimento atlético no golfe. Okay? Foi com o Tiger Woods que isso começou. Embora, antes disso, já tenha havido alguns atletas, inclusive um conhecido que é o Gary Player, que já fazia esse tipo de trabalho. Inclusive há uma entrevista dele a dizer que fez agachamentos. Eu acho que não deve ter sido agachamento profundo, deve ter sido parcial, mas que fez agachamentos, ele disse numa entrevista, com 150 quilos antes de jogar um torneio no US Open, o que é bastante, não é? Por isso é que eu acredito que deve ter sido. Olhar para esse Gary Player. Gary Player, sim. Nunca ouvi falar. Tem que estar. O meu golfe está fora. Gary Player. E ele, vê lá, curiosamente, o que é que tu achas? Está em forma. Estava a ver se olha, tem esse vídeo. Este aqui? É esse mesmo. Este do... É. Este cota? É esse, é. Porra, o gajo tem impecável para a idade, presumo, não é? Exatamente. Olha. Não sei que me digas que ele tem 40. Epá. Gary Player. Isto é bué da fixe. Epá, quando eu vejo cotas desta idade
que ainda Epá, tem aquela gens old school, que ainda vem ali, há ali uma escola, provavelmente nos anos 50 ou uma cena assim, em que a malta era muito das flexões e das elevações e da corrida e do vou correr com pedras na mão. Era uma cena bonita, pá, era bonito, pá, era homens rijos, sabes? E pelo que sei, hoje em dia os homens têm 3 vezes menos testosterona do que nessa altura. Não sei se Pois é possível. Opa, ouvir um podcast, aquelas coisas que ouves num podcast e de repente Sim, é verdade para sempre. Pois. É pá, brutal este gajo. Não, este homem está impecável, parece aqueles culturistas de... Está impecável e cá está. Foi consistente na sua rotina de treino, pá, e enquanto tu vês alguns das idades deles, alguns já faleceram e alguns têm que fizeram cirurgias à anca, que estão aos joelhos, pá, ele Olha, ele está porreiro. olha. Exatamente. What? É pá, brutal. Isto é muito bom. Devia haver mais pessoas assim a mostrarem para a malta perceber que é possível se um gajo não parar. É possível se um gajo não parar. Então tu nessa altura, golfe. Sim. Entretanto vieste para Portugal Continental? Portanto, o golfe, portanto, estive a trabalhar no golfe na Madeira. Na Madeira, sim. Depois é que fui para a Espanha. Para Espanha. Ok? Fui para a Espanha trabalhar para a Federação Espanhola de Golfe. Ok? Estive lá algum tempo como coordenador da Escola de Alto Rendimento. Cá está, coordenar as diferentes componentes de trabalho para os golfistas. Pá, e o golfe em Espanha tem outra dimensão. Nada a ver com a nossa. Nada a ver com a nossa. Pá, eu diria que o golfe lá em Espanha, não vou dizer que é quase tão popular como o futebol, mas pá, existem 10 vezes mais praticantes de golfe em Espanha que em Portugal. Na altura eram 300 mil, enquanto em Portugal era pá, 20 mil. Estás a perceber? Era uma dimensão completamente diferente. E obviamente que isso também aconteceu pelo passado, Balesteros e muitos jogadores espanhóis que se tornaram famosos, o que faz com que também haja depois mais adesão de novos jogadores. Pá, e em Portugal é verdade que nós nunca tivemos alguém que tenha sobressaído a esse nível, mas isso também acontece por provavelmente por haver uma menor aposta ao nível do desenvolvimento de recursos e obviamente por ter pouca gente. Depois acaba por motivar pouco, ainda né? a jogar, Vês que daqui também não vou fazer nada a não ser tipo, estar só a dar tacadas. E lá tu tens, só para teres um exemplo, eu vim em Madrid e às vezes ia lá bater umas bolas aos driving ranges, que é os campos de prática, e pá, estava cheio, ok? No centro de Madrid, com 2 ou 3 andares, cheio. É o nosso paddle agora. O pessoal ia lá à hora do almoço bater bolas. Exatamente. O paddle estava-se a tornar... Yeah. O paddle na altura estava-se a tornar também um fenómeno. Né? Quando eu estava lá a viver em Espanha. Tipo, as pancas desportivas. Uma altura que o crossfit estava muito na moda, agora dá-me a ideia que desceu um bocadinho. O paddle está completamente ao rubro. Toda a gente que eu conheço faz paddle. Pois. E toda a gente vai a campeonatos, o que eu acho engraçado. Mas se eu te convencesse a correr 10 minutos, tu caías para o lado e estás-me a dizer que fazes campeonatos. Ótimo, vai fazer paddle. O que mais? E, eu acho que é sempre uma questão de qual é que é a nova pancada, não é? Também. Que seja. Que seja. Olha. Então mais tarde, quando é que tu vieste para Portugal? E depois vim para Portugal. Depois de Madrid ainda fui para Barcelona para trabalhar num centro de alto rendimento. E foi por essa altura que eu fui também fazer formação a vários centros, como já te disse, de performance nos Estados Unidos. Em que eu tive, não sei se conheces, a Athletes Performance, que agora se chama Exos. Exos. Já ia falar já. São... É com H, não? Exos, não. É EXOS. EXOS, é isso mesmo. É o quê? Training Center? Podes pôr Exos Training. Exos Training. Pá, eles têm várias facilities. Têm várias e estive lá... É isto, portanto? Pá, estive em Phoenix, eu acho que não sei se é esta. É outro nível. Umas condições brutais. Ai, portanto, estive lá a fazer um programa de mentoria durante... Quanto é que foi? Acho que foi um mês. Um mês de imersão total. Performance atlética, portanto. Sim, exatamente. Este tipo de trabalho. Que incluía trabalho de movimento, trabalho de potência, trabalho de força, trabalho de sistemas energéticos. E obviamente que tudo isso foi depois importante para o desenvolvimento do meu sistema de treino mais tarde, não é?
Mas eu estive aqui, Fogo, estive era com o Michael para Boyle. ginásio. Eu sou Michael Boyle, Strength and Conditioning. Ele não é muito conhecido nos circuitos académicos, Epá, eu acho que sim, deixa-me ver a cara dele. mas também é uma referência nesta área, pelo menos nos Estados Unidos. Depois estive Vê lá se é este noutros aqui. lugares em Los Angeles. É esse, é. Body by Boyle. Boa, Michael boa, Boyle. boa. Portanto, é este senhor aqui de É isso. careca. portanto. Também fiz lá a mentoria com eles e a verdade é que isso foi muito importante, toda essa aprendizagem, porque cá está, foi aprendizagem teórica e prática, percebes? É, ok, na teoria o que diz nos livros é isto, não é? Só que depois aquilo que é difícil muitas vezes é colocar em prática, Pois. não é? E então foi uma experiência muito rica, porque havia o suporte teórico com a prática, não é? Aqui com o Michael Boyle até era mais prático. Em termos de organização, da mentoria propriamente dita, eu gostei mais da Exos, porque a coisa estava organizada de outra forma, mas em termos de filosofia, vá geral, trabalhavam também de uma forma muito semelhante, sendo que a base era o movimento funcional. Esta malta está sempre mais preocupada em performance atlética, ou eles mudam muito o discurso, ou melhor, ou viram também muito o discurso para longevidade? Não, performance atlética. E, Performance atlética. mas há aqui um pequeno switch em que tu começas a olhar para isto e a perceber do género, espera aí que isto funciona para a minha tia ou para a minha avó, não é? Exatamente. Ok. Porque à medida que depois fui também me debruçando mais sobre estes temas, fui percebendo que a abordagem que eles seguem, obviamente, para o direcionamento de performance, que são objetivos diferentes, são resultados. Performance são resultados. Claro. E eles treinam atletas, ok? No caso é futebol americano, hóquei no gelo, basquete, lacrosse, tudo isso. Mas também tinham programas de treino para a população adulta normal, em que, se nós formos ver bem, os princípios do treino são iguais. Portanto, os princípios do treino são universais, não é? Agora, a forma como isso é abordado é que muitas vezes varia. E eu nunca compreendi isso, sempre fez confusão, não é? Porque é que aquelas pessoas mais velhas têm que fazer aqueles programas de treino que parecem mais fisioterapia, não é? Porque tem que ir para a ginástica e para a ginástica e fazer aquelas coisinhas com uma intensidade baixa, depois exercícios não sei quê. demasiado simples, porque não se pode cansar. E eu dizer, isto está errado, isto não pode ser assim, não é? Isso é baixar-lhes a bitola, precisamente. Completamente, é dizer, tu já estás descartado, não é? Tu agora estás velho, só podes fazer isto. E isso sempre fez confusão. Eu disse, isto não pode ser assim. Eu também penso da mesma forma. Isto não pode ser assim. Ou seja, nós não podemos tratar as pessoas mais velhas ou pessoas que tenham alguma doença ou que tenham alguma incapacidade e dizer que você agora não pode fazer mais do que isso. Não, está errado. Portanto, eu tenho um passado de treinador, não é? Um treinador vai sempre procurar extrair o melhor da pessoa, não é? E eu quero que aquela pessoa, seja em que condições estiver, seja que idade tiver, a gente vai tentar fazer o melhor possível. E o melhor possível não é que aqueles programas frufru, não é? Aqueles programas aqueles programas rudimentares que põem a pessoa a mexer, ok? Que é bom até um certo ponto, mas eu quero que aquela pessoa fique melhor. Mas que não progride, não é? Exatamente. Não há progressão. E para mim a progressão é essencial e acho que qualquer pessoa deve ambicionar progredir para também estar motivada com os seus próprios resultados e querer continuar. Tu tens um mimo muito fixe, não vale a pena agora procurá-lo, porque tenho aqui escrito: o corpo melhora ou piora. Ou seja, não há meio termo. Exato. Ou seja, não acreditas em treinar para manutenção. Isso não existe. Manutenção. Não existe. Ou estás a piorar ou estás a melhorar. Exatamente. Não é? Gostei muito disto. Não existe treino de manutenção. Yeah. Isso também é um dos mitos que ainda subsiste. Pois, a malta pensa. Vou só Será fazer para manter. Será que veio de alguém que já foi, sei lá, super forte ou super atlético e não sei o quê, e de repente a dizer, ok, agora é só para manter ativo, manter coisa. Exato. Mas logo essa palavra é demeaning, não é? Essa palavra puxa-nos um bocadinho para baixo. Exatamente. Eles dizem, olha, mantém-te aí neutro agora o resto da vida. Exatamente. Não, deixa-me lá curtir o resto da vida, se achas. Precisamente. E nós fomos construídos para o desenvolvimento, para a progressão. E eu acredito piamente nisso. E a progressão, a progressão não tem que ser mais peso. Nós estamos na meia idade, eu tenho 39, tu tens 42. Nós parecemos putos, meu. Eu olho para a malta com 40,
que parecem ter 80, bem, claramente está nos hábitos, a não ser que tenham tido alguma questão. Sim, mas é verdade. Está nos hábitos, meu. Não, Está nos não hábitos. me lixem. São os hábitos. É? E eu tenho a certeza São os que hábitos. se continuares e se correr tudo bem, pá, daqui a 10 anos estás igual, ou estás se calhar com um bocadinho mais 2 ou 3 cabelos brancos, mas quer dizer, Sim. estás a treinar, estás fit, estás em forma, estás interessado, pá, um gajo tem que ir sempre get busy living or get busy dying, É verdade. como dizem no Shawshank, nos verdade. condenados de Shawshank. Exato. Então quem é que começou com esta merda? Provável, agora também é um suponhamos, não é? Quem é que começou com isto? Terá sido a classe médica com o não levantes pesos? Ou achas que fomos nós, os personal trainers, também começámos a balizar demasiado? Se aparecia a Dona Clotilde, já lhe dávamos uma coisa completamente diferente do Zé João, que tem 20 anos. Eu posso ser suspeito na matéria, não é? Porque estou diretamente envolvido. É suposto ser, Mas eu acredito que essa mentalidade de passar a mensagem às pessoas, de fazer a vida normal e que você não pode levantar meses, foi muito levantada pela comunidade médica e difundida pela comunidade médica, mais que os profissionais de exercício. quase que desaconselham a levantar cargas. Exatamente. Cargas. Ui, cargas. Exatamente. E cá está. E muitas pessoas não percebem é que os próprios médicos, eles não têm formação nesta área, portanto, eles não sabem. Pois não. E vão fazer as recomendações naquilo que eles acham que é melhor para a pessoa. Mas hoje em dia, as pessoas também já são suficientemente inteligentes para perceber que os médicos não têm formação nessa área se não forem pescar. Ou se pelo menos, que é o que eu já disse, pelo menos que treinem. Se eles treinarem, se eles tiverem experiência... Tem logo outra abordagem. Logo uma abordagem diferente, não é? E por isso, se eles treinarem, se eles tiverem um hábito de treinos, se eles souberem realmente o que é levantar pesos, sentir uma barra pesada nas costas, e tiverem sentido os benefícios, a conversa que eles vão ter com os seus pacientes vai ser diferente. Só que, infelizmente, isso não é o mais comum, não é? Portanto, é raro, de facto, ter médicos com essa abordagem. Acredito que, pela evidência científica que tem surgido ao nível do exercício para uma série de patologias que tem sido cada vez mais disseminada, que esteja a contribuir para ir invertendo um pouco essa mensagem. Mas eu vou chegando sempre à conclusão que ainda há muito trabalho para fazer nessa área, mas eu acho que também compete-nos a nós, enquanto profissionais do exercício, mostrar os resultados da nossa abordagem, da nossa intervenção. Yes, sir. E mostrar que nós prescrevemos com base na ciência, que existe uma metodologia, que existe uma avaliação, que existe a monitorização de variáveis do treino, porque só assim é que nós ganhamos credibilidade. Nós temos que apresentar resultados, não é? Porque, na verdade, não adianta estar a dizer que os médicos estão errados se eu não provar. Claro. Não é? Portanto, os Não resultados... não é só... Os resultados resolvem. Eu também não gosto nada quando se aponta o dedo à classe médica só porque sim, não é? E hoje em dia tens Não, muito claro. disso. Eles enchem de fármacos. É suposto encherem de fármacos quando estás doente. É suposto acontecer alguma coisa. É suposto. E também não é fácil ser médico e dizer as verdades às pessoas, dizendo, olha, você o que precisa é de dormir um bocadinho melhor e fazer exercício. Até amanhã. Que eu saí de lá sem uma prescrição. Ele mal olhou para mim. Sim. A malta ficou ofendidíssima. Portanto, já viste o que é o papel do médico? Claro. Que tem que obrigatoriamente a pessoa tem que sair de lá com Claro. uma lista, rol de coisas para levar da farmácia, não é? E é Senão isso. não funciona. E é isso que as pessoas também têm que usar a cabeça e têm que ser inteligentes neste Crenças raciocínio. enraizadas. Que as pessoas, quando vão ao médico, não podem estar à espera que ele faça a prescrição de um plano de exercício físico. Porque não têm competência para tal. E para já, porque a sua preocupação principal vai ser controlar os sintomas que a pessoa tem, não é? Portanto, as pessoas têm uma média de 15 minutos, 10 a 15 minutos de consulta com o médico, portanto, no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, estão à espera... estão à espera de quê, não é? Sim. Portanto, o médico vai se limitar a fazer o seu trabalho e cá está. Esta prescrição do médico, esta prescrição de exercício, que também há algumas vozes já na nossa área que são discordantes em relação a isso. O médico tem o seu papel, não é? Ao tratar a pessoa com o problema que ela tem, e o profissional do exercício tem o seu papel realmente na prescrição do exercício para a própria pessoa. Mas o profissional do exercício, se quer, isto também é uma crítica que eu faço aos profissionais do exercício. Se os profissionais do exercício querem trabalhar com pessoas que têm patologias,
seja ao nível metabólico, seja ao nível musculoesquelético, seja ao nível mental, eles também têm que procurar conhecimento nesta área e têm que aprender com eles. Portanto, nós devemos também procurar conhecimento nessa área, porque eu preciso de saber, e essa é uma questão que nós temos cuidado, eu preciso de saber o contexto, o historial clínico em que aquela pessoa está, qual é a medicação que a pessoa está a tomar, há quanto tempo, para quê, não é? Como é que estão as suas próprias análises, para perceber também o que é que eu tenho que adaptar ao nível do treino. E obviamente que isto envolve depois também estudo da nossa parte. Claro. Mas eu acho que nós sabemos que as pessoas estão doentes, podem ver mais tempo, mas se calhar estão doentes cada vez mais cedo, doenças crónicas, cá está, pela questão dos hábitos, que tu falaste há pouco, não é? Nós sabemos que o exercício pode ajudar a atenuar muitos problemas, inclusivamente a tratar muitos problemas de saúde, mas também nós temos que estar preparados para isso. Não basta só dizer o exercício é o santo grau, não basta só dizer isso. Não é? Se alguém abordar um novo cliente de PT, de personal training, com a abordagem de ok, eu sei o que é melhor para ele, sem sequer aproveitar esse cliente para estudar mais sobre o seu mundo, Exato. Seja porque ele é um CEO cheio de chatices para resolver e está com um stress inimaginável, seja porque é uma pessoa que passou por uma situação oncológica, seja porque é uma pessoa que tem uma doença autoimune, para qualquer coisa. Eu sinto que já aprendi muito com os meus alunos. Os meus alunos é que me trazem matéria para eu estudar. Não estou tramado. O que é que eu lhes vou dizer? O que é que lhes vou dizer? Não sei. Vou dizer, olha, vou dar-te um chapa 3 igual a tudo o que dou. É verdade. Pode ser, é verdade. Pode ser. Não, isso é excelente. E é aí que entra depois a arte e a ciência do treino, não é? E quero também falar do bom trabalho que tu fazes numa coisa, que é, nós sabemos perfeitamente que hoje em dia eu acho que estes podcasts são muito úteis também para futuros personal trainers ou treinadores. Eu sei que muitos deles ouvem e veem este podcast, portanto, por isso cada vez mais eu tenho tido o prazer de trazer aqui pessoas que já são treinadores há muitos anos e que dão o seu parecer de todas as áreas em que andaram. E quase todos acabam por pensar de uma forma bastante semelhante, ou seja, não têm moldes fixos, não é? Tem que quebrar o molde. A primeira coisa que aprendes como personal trainer, qual é? Se pudesse dar uma dica, quebra o teu molde. Eu arranjei aqui um plano de treino espetacular. Segunda-feira o Gervásio vai ter o melhor treino da vida dele, porque eu desenhei aqui um treino brutal. Chego ao Gervásio à segunda, diz, eu ontem apanhei uma grande cadela, mas desculpa lá, mano. Estou a 50% e tu, epá. Logo a primeira coisa, adaptação. Exatamente. Mas uma coisa que eu queria aqui dizer é que nós sabemos que para muitas pessoas, principalmente quando estão a começar e acabam a licenciatura ou o curso TEF, vão dar aulas, vão dar PTs para aqueles ginásios maiores, onde as comissões são uma valente merda, onde as pessoas se calhar não são assim coisa, és um autêntico comercial e as pessoas ficam desmotivadas e assim. Depressa querem começar a ter uma clínica privada, onde têm os seus PTzinhos, começam a querer ganhar mais dinheiro e não sei o quê, e depressa ficam enclausurados ali num mundo onde não fazem mais nada. E era fácil para ti se calhar fazeres isso. Mas tu todos os dias estás a pôr conteúdos online, estás a mostrar o porquê, e estás também, tal como dissemos há bocado, desde 2012, como tu disseste, a mostrar e a falar sobre isso no teu blog. E eu acho que isso é importante, eu acho que isso é importantíssimo, que é não ficares enclausurado naquela onda do ok, já fiz o meu business e agora estou cá por mim, mas falar sobre isso abertamente, criares o teu canal de YouTube, que ainda é uma coisa recente, o blog, que agora já não estás a escrever lá, mas que também abriste desde 2012 e afins. Eu acho que isso é importante, saltar cá para fora, porque senão sempre a porcaria que vemos nas redes sociais vai ser sempre a malta que se chega à frente, que nem sempre é a malta com mais credibilidade. Portanto, que conselhos é que tu dás neste caso, por exemplo? Sendo que estamos todos a aprender, eu próprio perguntas-me nas redes sociais, há muita coisa que eu ainda não sei, não é? Muito experimental. Todos estamos sempre a aprender. Mas tu gostas de experimentar nesse departamento, com a comunicação, com falar cá para fora, saís da tua strength clinic e mostrares a outras pessoas a tua forma de pensar e de ver as coisas? Sim. Isso para mim foi importante, não foi fácil, ok? Porque por isso é que eu comecei pela escrita, ok? E percebi pelos feedbacks que fui tendo também de algumas pessoas que isso ressoava, a mensagem ressoava com algumas pessoas. Eu acho que ainda hoje em dia temos várias pessoas, vê lá, passados quase mais de 10 anos,
várias pessoas que chegam à The Strength Clinic e que na altura me conheceram por ler o blog. Ok? E, portanto, Inclusive é uma pessoa muito especial para ti, não é? Inclusive é uma pessoa muito especial para mim. A tua namorada conheceu por causa do blog. Exatamente. Do blog. Exatamente. Isso é isso tudo, pá. Também, também. E isso foi naturalmente importante. E o facto de eu me obrigar, de certa forma, a comunicar aquilo que tenho vindo a aprender, não só a nível do exercício, não é? Porque aí depois entra os fenómenos relacionados com a longevidade. Há alguns anos esta parte que eu me tenho debruçado e interessado mais sobre isso, e porque de facto acredito na mensagem. Eu acredito na mensagem. Claro. E considero-me um mensageiro, neste caso, no sentido de alertar, no sentido de certa forma, até persuadir as pessoas a começarem a fazer o exercício físico, a levarem os seus hábitos mais a sério, não descurando o seu estilo de vida e não descurando também os seus objetivos de vida. Uhum. Tu achas que a autoconfiança vem sempre do lado físico? É possível ganhar autoconfiança de forma mental ou temos que ir ao físico primeiro? Essa é uma boa pergunta. E sabes que eu já pensei nisso muitas vezes. Eu acredito que a nossa fisiologia é moldada pelas nossas ações. O que é que isto significa? Significa que tu precisas de executar uma determinada ação para haver uma alteração fisiológica e psicológica no teu corpo. Ok? Porque se tu ficares só a mentalizar, portanto, aquela perspectiva cognitiva sobre uma determinada ação, sem de facto agir, eu acho que é limitativa. E por isso é que as pessoas que têm mais problemas ao nível da saúde mental, que ficam só pelas abordagens cognitivas, não têm os mesmos resultados se começarem a encetar comportamentos que vão contribuir para a mudança da sua fisiologia. Portanto, Excelente. respondendo à tua pergunta, Está mais do que eu acredito, sinceramente, que essa autoconfiança vem mais através da ação. E no que diz respeito a este tema, eu acredito que a prática de exercício, a prática desportiva, é provavelmente o elemento mais forte. Pá, não podia concordar mais. Excelente forma de colocar as coisas. E agora vamos falar um bocadinho das diferenças, e tens um vídeo muito interessante no teu YouTube a falar sobre isto, mas gostava aqui de abordar isto. Há diferenças entre atividade física, exercício físico, desporto e treino. Podes falar um bocadinho dessas diferenças? Posso, sim. Porque eu próprio às vezes confundo os termos. Eu no outro dia estava num podcast e disse, mas caminhadas, por exemplo, é um excelente treino, e depois pensei tipo, espera aí, Pois, espera exatamente. aí que agora o Pedro já andava da cabeça, espera aí. Exatamente. Bom, todas as atividades envolvem despende energético, não é? E, portanto, esse é o grande benefício metabólico do exercício físico, não é? Para combater o sedentarismo. Agora, porque é que eu gosto, normalmente, quando vou explicar o fenómeno de treino, eu gosto de falar das outras componentes que tu falaste, que é para as pessoas perceberem. O perceber só se percebe fazendo, não é? Mas, pelo menos, do ponto de vista mental, entenderem o que é que significa as diferenças para trazer mais clareza, não é? Então, a atividade física, o que é? A atividade física pode ser eu passear o cão, aspirar a casa, pode ser dar um passeio no parque, não é? Portanto, é um despende energético, mas com uma prática aleatória. Movimentos aleatórios. Não são movimentos planeados. O exercício físico tem a componente do despende energético, mas depois pode envolver a prática estruturada de alguma atividade. Pode ser uma aula de yoga, pode ser uma aula de pilates, pode ser uma aula de ténis, de golfe, não é? Portanto, e normalmente há um instrutor, não é? Portanto, há alguém que está a orientar essa atividade no exercício físico. Depois temos desporto. Portanto, é uma atividade específica que envolve, obviamente, despende energético, mas é uma prática específica que tu vais estar repetidamente a fazer aqueles mesmos movimentos para tu teres resultados naquele desporto. Pois. E aquilo que me parece, objetivos, com regras diferentes, jogo. exatamente, e o objetivo do desporto é ser melhor naquele desporto. Portanto, é uma prática demasiado específica. E o que é que acontece que está não vou dizer que está errado, se calhar é uma palavra muito forte, mas que não é
o adequado para a maior parte das pessoas é fazer uma prática desportiva para ter benefícios na saúde. Ok? Porquê? Porque a pessoa precisa ter boas bases de movimento, não é? Preparação física geral, é preciso ter uma competência de movimento boa, não é? Para depois fazer uma prática desportiva mais recreativa, porque eu gosto. Muito bem. Embora tu possas ter benefícios só com a prática desportiva, não é? Pois. Não, estou-te a perceber. Parece Estás que a as coisas perceber? estão feitas ao contrário, não é? É isso. Nós começamos É por isso. jogar à bola Porque- em vez de começarmos por aprender a andar como deve ser, ou a É. correr com uma boa E pelo menos a técnica. ter um determinado nível de força, um determinado nível de mobilidade, Yeah. não é? Porque isso depois vai-me ajudar a prevenir lesões e vai-me ajudar inclusivamente até a poder praticar essa atividade que eu gosto durante mais tempo. Pois. Ok? E portanto a pirâmide está um bocado invertida nesse sentido. É. E o treino? O treino é um processo de desenvolvimento de capacidades. Ok? Que envolve dispêndio energético, mas que é aí que nós conseguimos controlar e manipular uma série de variáveis que vai ao encontro dos objetivos específicos daquela pessoa. E portanto, quando sou falar em treino, as pessoas devem entender o processo. É um processo. Há uma avaliação, há uma monitorização das variáveis, há uma prescrição e depois há uma adaptação, não é? Portanto, adaptação, avaliação contínua da evolução da pessoa. E, portanto, o treino é o que permite elevar as nossas capacidades para outro nível, ok? E enquanto a atividade física, o exercício físico, obviamente, o movimento deve ser algo transversal a qualquer ser humano, não é? Nós evoluímos com o movimento e precisamos de manter determinados níveis de movimento. Agora, quando falamos em treino, já estamos ali a ter uma abordagem mais controlada, mais metodológica, mais cuidada, mais séria do processo de desenvolvimento da pessoa. Tu há bocado falaste nas emoções e eu gostava de ir um bocadinho para aí, porque eu acho que é uma coisa que tu tens estudado bastante, dá-me ideia, não é? De que forma é que o exercício físico e que o treino no geral, seja treino, neste caso treino de força, pode ajudar a nós não suprimirmos tanto as nossas emoções? Será que há aqui alguma ligação? Ou aqui já estamos a falar de outro trabalho e de algum tipo de terapia? De que forma é que as nossas emoções podem sofrer impacto positivo, ou a nossa forma de lidar com as emoções, se calhar é mais por aí, se calhar até vamos dar à autoconfiança outra vez, Certo. através do treino? Então, portanto, já existe evidência científica a demonstrar que vários tipos de exercício físico vão ter efeitos diferentes em diferentes pessoas. E por isso é que isto é algo bastante pessoal. Portanto, há pessoas que podem desenvolver emoções positivas levantando pesos. Boa. Há pessoas que podem desenvolver emoções positivas jogando paddle. Há pessoas que podem desenvolver emoções positivas só fazendo caminhada. É com a sua alma de cada um, é o que alimenta a tua alma, não é? É um pouco assim, Por isso é que é importante que para eu desenvolver competência emocional também faça algo que eu gosto, não é? Mas algo que eu gosto que depois me traga benefícios a longo prazo, não é? Porque é assim, se eu gosto de fumar, se eu gosto de beber, se eu gosto de fazer coisas, comer batatas fritas todos os dias, porque me fazem bem, isto é uma questão delicada, não é? Eu vou fazer isso, mas depois vou ter consequências a longo prazo, não é? E então, quando falamos nas emoções, temos que entender as emoções sempre do ponto de vista pessoal. E é importante que as pessoas façam check-ups emocionais. Esse é um trabalho que a maior parte das pessoas não faz. Nós na verdade, nós não O que é prestamos... um check-up emocional? Estás a fazer ir ao psicólogo? Não. Um check-up emocional é tu chegares ao fim do dia e perceberes algumas emoções, fazeres uma análise do teu dia. Auto-observação. Fazeres uma análise do teu dia e perceberes, aconteceu esta situação aqui, como é que eu reagi? Eu senti isto. Porquê? Com quem é que eu estava? Onde é que eu estava? Qual foi o motivo? E isso ajuda-te depois a ganhar clareza sobre as tuas próprias emoções. Ok. E eu acho, da mesma forma que muitos de nós somos iletrados do ponto de vista físico, também somos pouco letrados do ponto de vista emocional. Completamente. Porque não nos ensinaram nada sobre isso.
E acho que os homens então ainda E padecem os mais. homens provavelmente Somos umas mais, bestas. porque temos mais tendência a não expressar Yeah. os nossos sentimentos e as nossas emoções. É. E eu falo também por mim. Claro, Acu- claro. Acuso-me completamente. Completamente E foi algo, cá está, foi algo que também eu fui aprendendo ao longo do tempo. E no que diz respeito ao exercício, propriamente dito, conseguimos modular a nossa saúde emocional por conta de todo o ambiente hormonal, ok, que decorre dessa atividade. Mas cá está, tem que ser uma atividade em que nós... Porque há química Em que nós- decorrente Exatamente. deste processo. Exatamente, a libertação de endorfinas, mas isso só acontece com uma atividade prazerosa. E até há muitos relatórios de pessoas, e já vi à minha frente a acontecer, depois de um treino pesado, violento, de dureza, desmancharem-se a chorar ou a ter algum tipo de... É um release, não é? Há ali um libertar de alguma coisa que estava presa e que de repente o treino, Desbloqueou. tal como se calhar outra coisa qualquer, uma sessão de terapia, fosse o Sim, que fosse, sim, exatamente. mas por outros meios, Vou não é? falar assim do exercício, mas obviamente Claro, há outras formas. Obviamente, e pronto, ninguém está a dizer às pessoas para deixar de fazer terapia, por amor de Deus. Aliás, as coisas, eu até acho que tanto a classe médica, como os psicólogos, como neste caso, pronto, psiquiatras em casos um bocadinho mais avançados, e os personal trainers, quer dizer, devia estar tudo de mão dada, ponto final. E acho que é muito interessante que tu também estudes essa área, porque quer dizer, não há personal trainer que não tenha que ter um bocadinho de know-how de psicologia básica. Obviamente não é tirar o curso e é sempre relegar para outras pessoas. Mas caramba, nós estamos a lidar com pessoas e as pessoas não são só... Nós não separamos o cérebro do corpo agora para ir treinar, não é? Sim, sem dúvida. O cérebro também vem. E a pessoa também vem com os seus problemas e com a chatice, e há alunos que desatam a chorar à meio da aula. Porque simplesmente tiveram um dia complicado. Sim, e repara numa coisa, no que diz respeito à nossa profissão em particular, enquanto profissionais do exercício, nós temos que ser bastante competentes do ponto de vista emocional, porque nós vamos estar a lidar com pessoas. E se tu pensares bem, as relações interpessoais e o nosso trabalho envolve sempre pessoas, Sem dúvida. não é? E portanto, nós, ao ganharmos maior domínio nesta componente da saúde, também vamos conseguir ajudar mais as outras pessoas. Mas isto envolve também um trabalho de, como tu referiste, de auto-observação, de autoconhecimento, tempo de reflexão, silêncio. E hoje em dia isso é cada vez mais difícil, não é? Estamos muito ocupados com muita informação. Hoje em dia há muito ruído. Muito ruído. Tu tens alguma estratégia contigo que utilizas no teu dia-a-dia para fugir um bocadinho ao excesso de informação? Porque tu és um estudioso por natureza, és um autodidata. E eu estou muito curioso de saber qual é que é o teu método de estudo sem as porcarias, não é? Sem as ervas daninhas à volta, sempre a querer proliferar, não é? Sim. Eu dou por mim e às vezes estou agarrado ao telemóvel lá meia hora e não estudei nada. E a dizer, pá, não pode ser. Bruno, caramba. O telemóvel tem que estar longe, É? tem que estar no silêncio. Como é que tu fazes isso? Ou melhor, como é que fazes isso? É fácil. É fazendo isso? Como é que fazes? Como ensina? Não, mas, ou seja, mas tens horas a partir das quais tu, ok, agora não toco mais no telemóvel, tens assim alguma regra? Eu tenho uma regra, assim, eu de manhã, ok, nas primeiras 2 horas da manhã, tento não pegar no telefone, Não tocas no telemóvel. ok? Excelente. E dedico essas horas da manhã a fazer esse trabalho, ok? Portanto, a pensar naquilo que aconteceu no dia anterior, a planear o próprio dia, algumas tarefas importantes desse próprio dia, e dedicar também esse tempo a alguma leitura, ok? Portanto, estudo diário. Tu fazes Os leituras temas que espirituais, não quero entrar demasiado em pormenores, Faço com mas certeza. eu ainda hoje vi, olha, tu tens aqui uma espécie pronto. de uma aplicação onde vês com a tua qualidade do sono e depois logo a seguir nutrir a alma. Exatamente. Isto é o dia de hoje, tu estás a ler coisas bonitas, não é? Coisas positivas. O que é que estás a ler, se não é inscrição? Esse é um livro que chama-se O Calendário da Sabedoria, do Tolstói. Excelente. Excelente livro. E para cada dia há uma pequena explicação e conselhos de pessoas que ele foi estudando ao longo da vida. É um tesouro este livro. Pessoas que ele foi estudando ao longo da vida e partilha essas expressões e essas citações. E para mim é a minha prática espiritual. É este momento que eu estou em silêncio. Não quero que ninguém fala comigo. Eu estou em silêncio. E estou a nutrir a minha alma. E levantas muito cedo? Para mim, levanto-me cedo. Sim, levanto-me entre as 6 e as 7.
ok? Normalmente, e vou para a cama normalmente às 10h30, 11, ok? Mais tardar. E esse momento é muito importante, ok? É muito importante para mim. E depois, além disso, depois faço outra leitura, dependendo do tema que eu estou a estudar, seja ao nível, cá está, da gestão, que eu também tenho gestão, marketing, vendas, que também tenho que estudar essa componente, ou alguma leitura mais técnica, mas não necessariamente exercício. Ok? Leitura ao nível da parte de emocional, leitura a parte da gestão do stress, leitura no âmbito da longevidade. E é muito bom fazer isso muito cedo, porque até afasta aquela culpa de eu devia estar a trabalhar, não é? Sim. Já não é, pá, isto é cedo, é antes de para mim começar o dia de para trabalho. mim isso é trabalho. Para mim isso é trabalho. Pois, é trabalho. É desenvolvimento é trabalho. pessoal. Claro, é trabalho. Porque um dos meus valores, e esse é outro trabalho que as pessoas devem fazer, é saber quais são os seus valores para poder fazer as coisas que têm significado para nós. E essa é a espiritualidade. E para mim a espiritualidade é um pilar da máxima performance e da longevidade. É pá, excelente. Portanto, saber os nossos valores, saber o nosso propósito, a nossa missão, desenvolver o sentimento de comunidade, de pertença. Porque há um livro, que não sei se já ouviste falar, que chama-se The Top 5 Regrets of Dying. Não. De uma enfermeira australiana que trabalhava nos cuidados paliativos, em que ela perguntou aos seus pacientes quais são os principais arrependimentos na vida. Ok. E o primeiro foi: eu só tenho pena de não ter vivido uma vida mais verdadeira comigo mesmo e estar à espera da opinião dos outros. Ok? E eu acho que isso é relevante, e eu acho que podemos aprender muito com as pessoas que estão nessas condições. Chama-se Bronnie Ware. The Top 5 Regrets of the Dying. Olha, Está aqui, Bronnie Ware, está aqui. Está ali. The Regrets of the Dying. Aqui estão já os 7. Para que ler então? Estou a brincar. São 5. I wish I hadn't worked so hard. I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Boa. Coragem de expressar os meus feelings. Manter contato com os amigos e gostava de ter me permitido a ser mais feliz. Pá, ótimo. E isto é uma questão, por acaso, que eu acho importante, porque quando as pessoas ouvem falar em espiritualidade, tendem a associar a questões esotéricas. Okay? E não é assim. Não. Portanto, e não é assim. Portanto, existem de facto questões esotéricas associadas a este termo, mas para mim espiritualidade significa isso, e a filosofia para mim é uma forma de desenvolvimento da minha espiritualidade. Eu gosto muito de filosofia e gosto de aprender com pessoas que deixaram coisas escritas e que são inspiradoras para nós nutrirmos a nossa alma. Isso é uma grande dica que tu deste, esse período que tu consideras também trabalho, que é acordas, não há distrações nenhumas, 2 horas do teu dia, pelo menos só tuas, em que tu acordas, fazes umas leituras, já percebi que bebes o café também nessa altura, fazes jejum ou uma cena assim, já aderiste à moda? Já fiz no passado, já fiz no passado, mas normalmente não faço. Às vezes há uns dias que faço, porque às dias não tenho fome de manhã, mas já fiz no passado, fiz durante bastante tempo, até um ponto em que já não sentia fome, só fazia 2 refeições por dia. Só ninguém acreditava. 2 refeições por dia, mas fiz isto para aí durante 1 ano e tal. Sem necessidade de comer. Por acaso era bom, porque a gente tinha que cozinhar menos. Era prático. No jejum, era super prático. Super prático. É uma chatice estar a pensar nas proteínas que tenho que levar. Exatamente. Porque eu fui daqueles que comeu bifes às 6h30 da manhã porque achava que tinha que comer pequeno almoço. Exato. E quando percebi depois, mas é que não tinha fome. E muitas vezes começava a trabalhar cedo, às 7, então às 6h30 comer bifes. Quando dizia, pessoal, não acreditava, estás louco. O resto do jantar. Mas depois percebi que o próprio jejum reflete isso de forma negativa nas minhas análises. É porque o que é que pode acontecer? Quando tu fazes jejum durante muito tempo, significa que tu estás a enviar mensagem de privação ao teu corpo, e quando estás em mensagem de privação, tu vais ativar
aquele eixo hipotálamo pituitário adrenal que vai, portanto, mobilizar o teu sistema nervoso para a luta ou fuga. Ok? Aumento de cortisol. Aumento de cortisol. Que a malta O aumento, gosta e o porque aumento de isto é o cortisol, mais foco de manhã. e o aumento do cortisol pode levar potencialmente até ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 por causa da desregulação dos níveis de açúcar no sangue. Não é? E eu realmente notei isso. Ok, notei ao final de algum tempo como é que o cortisol está tão elevado, como é que a minha insulina em jejum e a minha glicemia em jejum está tão elevado. E depois percebi, tem a ver com isto. Pá, mas eu não tenho fome. Pois. Epá, pois, o corpo adapta-se. Educaste. O corpo adapta-se a qualquer coisa, para o bem e para o mal. Não é? E então, depois comecei a fazer um pequeno almoço normal. De vez em quando faço, porque eu acho que também é importante as pessoas desenvolverem flexibilidade metabólica. Ok. Porquê? Porque nós vivemos na era da abundância. Não é? Temos comida disponível a qualquer lado, pega aqui no telefone, mando vir qualquer coisa, daqui a 10 minutos está cá. Não é? Mas nós temos que ter flexibilidade metabólica para garantirmos que o nosso corpo, não é, funciona com a metabolização, quer de gordura, quer de hidratos de carbono, não é? Porque se tu chegas àquele momento e precisas de comer, não é? Passa 2-3 horas, já estás cheio de fome, provavelmente não estás a comer bem, não é? Provavelmente o teu metabolismo não está a funcionar bem. Mesmo a nível mental eu vejo isto como uma fraqueza. Eu vejo os culturistas às vezes como uns grandes mariquinhas, sabes? Tenho que levar a minha proteína. Não podes ir dar um passeio de moto, tens que levar a tua proteína contigo. É isso que estás a dizer? Ok. Eu vou perder músculo. Há ali qualquer coisa que é de género. Pois pá. Eu gosto mais de estar entre o lutador e entre o culturista. Eu gosto mais de estar a meio. Gosto de ter um bocadinho essa flexibilidade que estavas a dizer. Sim. Pá, sabes que agora vais estar 6 horas sem comer, não vais? Não vais morrer por causa disso, pois não vais perder o músculo todo, pois não, depois vingas, bora, siga. Porque aí, pá, a malta do culturismo obviamente está preocupada com a síntese proteica. Não? Pois, a síntese proteica tem que estar a comer a cada 2-3 horas ou 4 horas. E está certíssimo, e obviamente mas cá está, é uma prática, crítica, mas é uma brincadeira, é uma prática específica. São mariquinhas, não confundam aquilo como, tudo bem, há ali uma disciplina muito exacerbada, e sim senhor, mas há ali qualquer coisa que se vocês vão copiar aquele modelo para outra coisa, vocês são das artes marciais e copiam aquele modelo, são objetivos diferentes, não é? Certo. E criam uma dependência de um X de proteína que tem que vir de 3 em 3 horas ou 2 horas e meia. Exato. Que pá, pode não ser bom para quem quer estar focado num combate que vai ter, num jogo de paddle, seja o que for. E a vida vai muito além da síntese proteica. E a vida vai muito além da síntese proteica. A vida vai muito além. Ainda relativamente às emoções, só para terminar, porque eu vi uma coisa muito interessante que tu disseste. Estudos dizem que suprimir as emoções podem ajudar a proliferar inclusive a certas formas de cancro. É verdade, essa foi uma grande surpresa para mim. Caramba! Verdade, sabes? Emoções suprimidas. Emoções suprimidas. Ou seja, reprimidas, é isso? Guardadas para dentro, não vividas. Emoções não vividas, não é? Emoções não vividas. Não deixadas brotar. Suprimir de tal forma que tu estás a fazer de conta que elas não existem. Ok? E que isso não te afeta. Porque quando nós falamos, ou quando eu falo aqui em controlar as emoções, isto não significa que nós não devemos sentir as emoções. Nós devemos sentir as emoções. Se não sentimos as emoções, é porque alguma coisa está mal, não é? Mas é perceber que as emoções vão e vêm, não é? Porque quando eu falo em controlar, isto significa o quê? Ou nós controlamos as emoções e podemos controlá-las de várias formas e cada um deve desenvolver estratégias nesse sentido, ou as emoções controlam-nos a nós, não é? E então, aquilo que eu descobri foi que, vê lá, suprimir as emoções pode aumentar o risco de cancro, e já também uma linha de investigação relativamente grande em relação a isso, portanto, em associar a supressão emocional e a repressão emocional ao desenvolvimento de doença oncológica, mas também há estudos a sugerir que tu, ao não expressares um determinado sentimento de raiva num espectro saudável, também pode ser negativo. Estás a ver aquelas pessoas que está tudo bem e tal, não se passa nada, ok, aconteceu aquilo, mas eu não me vou exaltar, ou não. Isso também pode ser negativo. É o shanti, não é? Isso também pode ser negativo. Yeah. Porquê? Porque quando nós pensamos em raiva, a emoção raiva, nós pensamos na luta ou na fuga, não é? Pois. Mas a raiva também é um espectro, ok? E a manifestação
de raiva saudável também é desejável. Ou seja, se eu fiquei chateado com uma determinada situação, eu não tenho que necessariamente me calar porque vai ser melhor para mim. Pois. Não. Se eu tiver necessidade de me expressar, eu expresso-me. Agora, nós não queremos é que essa raiva seja descontrolada. Pois. Entendes? E não queres fazer um disparate por causa de. Por não causa é? disso. E Exatamente. aí é que está o grande problema. Aí é que está o problema. Tanto que às vezes quando a malta utiliza a palavra controlar, eu até acho que é um bocado falaciosa. Já. Controlar as emoções é mais gerir. não é controlar, é vivê-las, não é? É. Deixa vivê-las. No outro dia um miúdo perguntou-me como é que eu controlo os nervos antes de uma competição, não sei se era futebol ou se era artes marciais. Nos dias antes da competição ele fica muito nervoso e mal consegue dormir. É normal, isso não é uma coisa que controles. Tu, com o tempo, vais aprender que é uma coisa normal e já desligas com mais facilidade porque já sabes que é uma resposta fisiológica natural, porque amanhã vais ter um dia muito importante, Exato, caramba. exato. É um dia que não acontece muitas vezes por semana, por ano, não é? Ou por vida. Portanto, quer dizer, é natural que tu, no dia antes de uma prova importante, seja ela qual for, estejas nervoso. Deixa fluir, não tentes controlar. A malta tenta controlar o que é controlar, não é? Certo. Agora, nessa questão, se isso acontece com recorrência, não é? A própria pessoa tem que encontrar estratégias Pois, pode haver estratégia. para que essas emoções não sejam exacerbadas no sentido de causar ansiedade sempre, não é? Pois. Mas depois também há aquela... Mas é aí que está o fulcro da questão, não é? Nós depois também entramos sempre naquela higiene do sono e disto e daquilo. É tipo, agora não olhes para telemóveis. Eu penso, ok, está certo. Mas eu não sei até que ponto é que um miúdo a quem tu dizes isto, de repente larga o telemóvel, até fica mais nervoso no quarto, a olhar para as paredes, a pensar mais ainda naquilo em vez de se distrair um pouco. Pois. Uma coisa era estar agarrado ao telemóvel 2 horas, mas outra coisa é de género, vai ficar ali parado a olhar. Não sei, estou a dizer que às vezes é de género, pá, you gotta go through it, ponto, tens que passar por isso. Tens que passar por isso, é um processo também. Olha, houve uma altura que eu estava com medo de andar de avião, não sei, houve um trigger qualquer que pensei, qualquer dia vamos todos cair desta merda e estava assustadíssimo a andar de avião. Falo nisso, que eu fui à Madeira agora. Tu não gostas? Fui a Madeira agora neste fim de semana e o voo de Lisboa para Madeira não foi espetacular. O que é que queres dizer com isso? Deixei de turbulência? Não, sim. Foi uma viagem um bocado turbulenta. Olha, eu também tenho uma patroca. Mas pronto. Pela primeira vez troquei uma fralda no avião porque o puto cagou-se todo durante a viagem. A mãe vira-se e diz assim, vai tu, é a tua vez. Eu, caraças, está bem. Cá dentro já meio tipo, ok, agarro no puto, levo-o tipo para a casa de banho. Tranquilo até aqui, mas pá, eu fiquei naquela, eu sou um bocado claustrofóbico, eu não gosto muito de espaços fechados. Okay. E eu nunca tinha feito isto. Eu abri aquele travesseiro, aquela cena para deitar o puto para fraldário, não é? Da casa de banho do avião, que já é pequena, e fica tipo, claustrofóbico. De repente é tipo, bem, vou fechar aqui a porta, ninguém merece estar a ver o rabo todo cagado do meu filho. Fecho a porta, fiquei tipo, mais claustrofóbico ainda. Meto o puto assim de lado, aquilo é pequeníssimo, portanto o puto está todo torto, eu estou a começar a mudar-lhe as fraldas e penso assim para mim, eu lembro de pensar assim, agora era bué da chato se começasse aquelas turbulências, era bué da chato, pá, nem 5 segundos, o puto começa a olhar para mim dizendo, o que é que se passa? Eu estou a mudar, de repente abre a porta só para ter do género, pá, deixa-me só ter a porta aberta, para o caso eu ter que fugir daqui, veio o hospedeiro dizer tipo... Você tem que sair daí, está bem, tem que sair daí, que isto vai durar, isto vai ser tramado, Eu, como assim vai ser tramado? Vai cair? Vamos cair? Ele assim, deixa aí tudo, deixa o puto, traga o puto com a pila de fora, já tinha limpo, por acaso já tinha limpo o rabo. Trago o puto com a pila de fora, agarro no puto e sento no primeiro lugar que eles dizem para me sentar e fico ali parado à espera. Aí, mas fiquei tipo, estava eu bem mais nervoso que o puto até já estava naquela, pronto, já percebi que já passou, mas eu estava cá dentro tipo, fiquei mesmo assustado, pá. Não sei se foi a circunstância em si, fiquei assustado. Mas lá está, o gajo tem que passar por isso. Isto para dizer o quê? Pois. Voltando atrás. A única maneira de eu resolver este medo com que eu estava de andar de avião foi andar bué da vez. É enfrentar. Epá, tive que ir a Budapeste assim umas 8 vezes num mês. Epá, fiquei curado de passar 3 ou 4. Sofri nas primeiras, mas é pá, passar 3 ou 4 um gajo habitua-se. E não quer dizer que não fique nervoso at all. E hoje em dia por acaso até nem fico. Mas já sempre qualquer coisinha que dizer, pá, está-se bem, pronto. Sim. Tal como já conheço os barulhos do avião, este barulho do... não, isto é os flaps. Isto é uma merda qualquer que os gajos fazem. Está-se bem, não tem mal nenhum, faz parte.
Mas já, lá está. As emoções realmente têm um grande peso. Eu fui a um retiro de vida espiritual há pouco tempo, que era de um professor que é o Luís Martins Simões, que já esteve aqui no podcast. Quem tiver interesse destes assuntos da vida espiritual, vá ver esse podcast. Chama-se A Vida Espiritual. Não, chama-se Espiritualidade Não É o Que Pensas. Precisamente muito baseado naquilo que estávamos a falar, de género, não é a sandália e o xalala, é uma coisa bem mais natural. E uma coisa que ele lá fala, e acho que não estou a estragar-lhe o curso a dizer isto, porque isto obviamente tens que passar pelo curso para fazer este trabalho, mas ele fala numa coisa que é a alquimia das emoções, que é precisamente deixares viver a emoção, porque uma emoção reprimida pode de facto manifestar-se em doenças mais tarde, que é uma coisa que ainda é muito dificilmente comprovável pela ciência, Certo. mas que obviamente já há pessoas que juram a pé juntos que isto é verdade, e eu acredito também que assim seja, e tu estás-me a dizer que também Sim. já há bastantes estudos que falam nesse sentido. Agora, a alquimia das emoções, ele até diz que mais do que escrever, que há até muitos psicólogos que falam na questão de escrever o que estás a sentir, e eu acho que isso também é uma catarse interessante, que é falares, verbalizares, mas contigo, no teu seio privado. Imagina, estou frustrado. Certo. Sem ser vitimização, não é? Estou frustrado porque aquele gajo não sei... Não, Sim. frustrado. E diz que em última análise, se tu verbalizares bem e se estiveres no ponto rebuçado, se chorares, é o liquefazer das emoções e que até ajuda a mandar embora aquela emoção com mais eficácia. É o que é, e de facto das vezes que o fiz, gostei. Não sei se é placebo, mas gostei bastante. E acho que faz muito sentido. Ele diz que não, que verbalizar ajuda a mandá-la cá para fora e a metê-la à tona de uma maneira que escrever não. Escrever ainda fica muito dentro do cérebro. Faz algum sentido? Sim. Ainda por cima que nós, do exercício... É a libertação, não é? É uma libertação. É a libertação. Sim. É giro, não é? As coisas são giras. Eu acho que é giro estudar isto. Acho que é giro ter também um espírito crítico. Acima de tudo, hoje em dia não podemos tomar tudo o que ouvimos como adquirido. De repente ouvimos alguma coisa. E os podcasts também hoje em dia estão a fazer um serviço e um desserviço ao mesmo tempo. Porque todos os dias uma pessoa vai ao Instagram e vê bits de podcasts em que alguém disse as pessoas deviam fazer assim. Tu ou és um tipo de personalidade A ou és tipo de personalidade B. Ponto. E é tipo, epá. E anda aí uma hipocondria gigantesca com a saúde mental, que as pessoas pensam que serem ansiosas é uma doença. E pensam que por terem tido ansiedade em determinados momentos da sua vida, pronto, sou igual ao meu tio, ao meu pai, ou não sei o quê, não sei o que mais. Pá, é tudo muito psicossomático. E as pessoas, como estão à espera de algo a que se agarrar, porque parece que não têm uma tribo, então querem criar uma. É verdade. É muito perigoso um gajo às vezes dizer uma coisa qualquer porque está a sentir, ou porque, e tal, eu descobri nos meus estudos que as pessoas já são assim ou são assim. Sim. E isso é perigoso. E por isso é que é importante as pessoas sempre tentarem procurar saber o contexto. Não é? Contexto. O contexto é tudo. Contexto é tudo. O contexto é tudo. É bem fácil olhar para ti a dar um treino a alguém e dizer assim, deste aquele exercício, e tu não sabes o que estás a fazer. Exato. Sabes quem é aquela pessoa? Sabes o que é que ela passou? Sabes o que é que não sei o quê? Sim. Yeah. Isso no passado, várias pessoas mandavam vídeos de exercícios para eu opinar se o programa estava adequado. Estás a perceber? Como é que tu sabes? Caraças. Yeah. O pessoal não tem noção. Não é? Pá, Como se o exercício... Eu já cometi esse erro. Deram-me esse programa no ginásio, vai lá, diz-me só qualquer coisa. Porque está uma merda. Sim, obviamente. Eu era esse gajo, né? E às vezes há programas que tu vês e dizendo, não, desculpa, este gajo caralho. Sim, depois a gente consegue perceber, obviamente. Com a experiência tu consegues perceber. Mas sei lá eu. Mas, de facto, é preciso ter sempre algum cuidado, não é? A esse nível, não é? Porque é fácil generalizar, é fácil banalizar. O que é difícil é contextualizar. Porque contextualizar envolve sempre maior profundidade. É verdade que tu meteste a tua mãe e o teu pai a levantar peso morto? É verdade, sim senhor. Como te atreves? Como é que fez uma coisa dessas? Olha, e a minha mãe, vê lá, a minha mãe foi operada às costas, ok? Operação à coluna. E, obviamente, o que é que tu achas que o médico lhe disse? Agora evitar cargas durante 30 anos. Exatamente. Portanto, poucos dias depois ela já estava a começar a fazer peso morto, não é? Como é óbvio. E foi melhorando, não é? E, portanto, a esse nível, a minha mãe é um bocadinho mais disciplinada que o meu pai, digamos assim. Porquê que há tanto benefício para quem se calhar está a ver isto e a achar ainda estranho? Olha, há benefício porque... Não estou a falar do peso morto em particular, mas podemos começar por aí. O treino com resistência, não é?
Sim, mas podemos falar do peso morto. Sim. Fala-me, sim. No caso do peso morto em particular, há benefício porque é um movimento que vai requerer uma grande exigência ao nível da musculatura, não é? Principalmente da cadeia posterior, mas temos ali o corpo todo a gerar tensão, não é? E esse nível de ativação neuromuscular que nós conseguimos através do peso morto é fundamental para o desenvolvimento de força corporal global, não é? Porque quando nós falamos no desenvolvimento de força é tornar o corpo mais forte, não é tornar só uns músculos mais fortes, é o corpo mais forte, com a vantagem que no peso morto vamos ter vários grupos musculares a funcionar de forma simultânea, não é? Para, neste caso, levantar uma determinada carga. Uhum. E, neste caso em particular, atendendo ao padrão da ativação que acontece ao nível da cadeia posterior, ou pode ser um excelente exercício para reabilitação para pessoas que têm dores na região lombar, por exemplo. Dores nas costas e lesões na coluna, não é? Pois obviamente que as pessoas precisam de perceber que há uma progressão associada. Claro. É isto. Começar com o PVC. Porque a pessoa vê, mas vou levantar logo 70 ou 80 quilos. Não, primeiro temos que decompor o movimento, não é? Portanto, e isso é a chave. É a chave do processo. Até porque as pessoas vão inevitavelmente fazer posições semelhantes no dia a dia, quer dizer, a pegar nos sacos, a fazer coisas assim semelhantes. Apesar de ser, obviamente, em vetores um pouco diferentes, ter uma barra à frente em vez de ter as coisas, as mãos em pega neutra ao lado. Sim. Mas quer dizer, tudo isso pode ser trabalhável. Eu não sei se tu costumas fazer isto ou não, mas eu muitas vezes até costumo dar aos alunos novos, costumo dar peso morto, por exemplo, com kettlebells, em que Claro. os kettlebells levantam e fazem uma coisa parecida mais como um trap bar deadlift, porque tem uma posição um bocadinho mais... Perfeitamente, ou só com o kettlebell entre os pés. Exato. Só para garantir aquela ativação neuromuscular. Portanto, e por acaso, eu gosto muito de fazer o peso morto com o kettlebell numa fase inicial, para as pessoas que estão a recuperar de uma lesão ou que estão a aprender apenas o padrão de movimento. Porque é assim, nós precisamos levantar pesos do chão, nós precisamos levantar cargas. Portanto, não venham com a história que as pessoas não precisam de ser fortes. Isso é um erro. Pois. As pessoas precisam de ser fortes. Até porque sabemos também que ser mais forte vai-nos proteger mais contra traumas, vai-nos proteger mais contra lesões e vai inclusivamente proteger-nos mais contra doenças metabólicas. Por conta da massa muscular. O músculo é o órgão da longevidade. O músculo é o órgão da longevidade. Já há alguns autores a sugerir essa asserção para o músculo, e eu concordo. Obviamente não completamente, não é? O músculo é muito importante. O músculo é a nossa farmácia endógena. Esta foi uma expressão. Boa, gostei. Mas esta não é uma expressão minha, uma expressão que captei de um professor e investigador, Robert Newton, que tem muita investigação na área do exercício físico e cancro, por exemplo, em que refere que o exercício vai em várias formas, cá está, e que dependendo do tipo de exercício que nós fazemos, há adaptações específicas a isso, não é? E porquê que é a nossa farmácia endógena? Porque quando nós contraímos, os nossos músculos são libertadas determinadas moléculas que vão exercer um efeito sistémico, portanto, no nosso corpo. E esse efeito sistémico tem um grande caráter anti-inflamatório e que, por sua vez, vai afetar diferentes sistemas do nosso corpo. E, como tal, alguns autores já sugerem que é o exercício é o polypill, não é? Portanto, é um medicamento que afeta uma grande variedade de condições de saúde. Porque eu, inclusive, há uma acho, não sei se ela é fisiologista, a doutora Gabrielle Lyon, agora é uma pessoa que também está aí muito em voga. Essa é uma grande proponente do músculo como órgão da longevidade. Ela disse uma coisa interessante, ela estava a dizer, nós não estamos a ficar mais gordos, nós estamos a ficar com menos músculo, é um bocadinho diferente, ou seja, claro que estamos a ficar mais gordos, mas isto deve-se muito à base de não estar bem alicerçada, não temos um bom pilar, como tu estavas a dizer, e realmente o trabalho de força acaba por ser das coisas mais importantes, e sempre sabendo as pessoas que é uma coisa que pode ser progressiva, e por poder ser progressiva, então torna-se cada vez mais fácil de perceber quando é que estamos a melhorar.
se estou a meter um bocadinho mais de carga do que a semana passada e a fazer com a mesma facilidade ou com o mesmo grau de dificuldade, então quer dizer que progredi qualquer coisa. Exato. Mas nós também sabemos que o treino de força pode ser um bocadinho monocórdico às vezes, não é? Principalmente se estivermos a seguir um bocadinho aquele típico trabalho, depende, lá está. E eu tenho a certeza que tu, com as pessoas que apanhas na tua Strength Clinic, provavelmente arranjas algumas formas de vez em quando de variar o suficiente para manter a coisa interessante. Sim, claro. Como é que tu varias? Que tipo de brincadeiras é que fazes? Brincadeiras? Passa a expressão, não é? É assim, o nosso sistema de treino baseia-se no movimento, ok? Existem diferentes padrões de movimento que nós exploramos, mas fazemos o possível para que haja variabilidade de movimento. Ok? E por isso é que nós temos uma programação definida para os treinos em pequenos grupos, normalmente cada 6 semanas vai mudando, porque cá está, é preciso que haja repetição para haver mais competência, ok? E por isso aquela lógica está sempre a mudar os treinos para deixar a pessoa contente, pois, isso não funciona, não é fixe. ok? A pessoa Não pode gera ficar adaptação, contente, não é? a pessoa pode ficar contente, de facto, mas a pessoa neste caso não está a treinar, não é? Porque para treinar tem que haver sobrecarga e para haver sobrecarga o estímulo não pode estar sempre a variar. Correto? Então, essa programação que nós temos, portanto, e definimos o período de 6 semanas, que é para ter a certeza que há uma frequência suficiente para que haja adaptações, não é? Permite-nos que, por um lado, porque depois há periodização, ok, a este nível, que nós definimos número de repetições, podemos fazer uma periodização de lado, uma periodização linear, depende do tipo de treino que nós estamos a usar, mas no caso do treino de força, temos em atenção para essa variabilidade ser relativamente reduzida, ok? Que é para, de facto, haver progressão, ok? E por isso é que tem que haver repetição. E a mesma lógica acontece também no âmbito do treino metabólico e no âmbito do treino de regeneração, em que nós manipulamos as diferentes variáveis. No treino metabólico pode ser o tempo de trabalho, pode ser o número de repetições, pode ser a redução do tempo de descanso, de várias formas. E no treino de regeneração, nós fazemos trabalho de respiração, nós fazemos trabalho de mobilidade articular. Pois era isso que eu queria te perguntar. Tu disseste que tens um sistema que tem 3 tipos de treino diferentes. É não é? esse. Exato. São esses os 3 tipos de treino e eles complementam-se entre si. Repete lá qual é que é o da regeneração, desculpa. É o treino de regeneração. Qual é que é? É o quê? O que nós fazemos trabalho de respiração, trabalho de suster a respiração, ok, em diferentes posições, trabalho de estabilidade, mobilidade articular e depois trabalho de movimento mais integrado e menos integrado. Porquê é que suster a respiração é importante? O suster a respiração é importante para o desenvolvimento da nossa capacidade respiratória, ok? E, portanto, nós sabemos que quando nós sustemos a respiração, há uma elevação da concentração dos níveis de dióxido de carbono e isso faz com que haja maior necessidade de oxigênio. Portanto, há uma maior expansão pulmonar e isso permite-nos depois, inclusivamente, já há estudos também a comprovar um aumento do VO2 máximo só com este trabalho, porque ele acaba por simular o treino em altitude. Esse trabalho de suster a respiração. E depois nós podemos fazer esse trabalho, e variamos também nesse sentido, tanto com apneias em inalação como em exalação, e essa variabilidade permite com que as pessoas vão ganhando mais consciência a esse nível, e é um trabalho, eu devo dizer que esta componente da respiração ao nível do exercício foi um game changer para mim. Pois, eu ia te perguntar isso. Há alguns anos esta parte. Isto não foi uma coisa que tivesse aprendido nos Estados Unidos? Não. Que isto é uma cena mais recente. Não foi. Isso é uma coisa... recentemente é que eu não vou falar muito nisso. Eu tive o curso do Brian McKenzie, em que fizemos isso. E fazíamos aquela coisa de 3 respirações, por exemplo, fortes, de género, inspira. E na última expiras e mandas tudo cá para fora. Prendes, fazes apneia e ficas a fazer, por exemplo, sprints, fazes skipping no mesmo sítio com o máximo de jarda em apneia. É este tipo de coisas. É esse tipo de coisas. E depois, depois isto também a gente pode variar imenso, não é? Por exemplo, no programa que nós estamos a fazer atualmente, nós estamos a fazer um trabalho de suster a respiração integrado com o movimento de agachamento de forma lenta, onde nós trabalhamos, por exemplo, o padrão de agachamento durante um determinado tempo em apneia. Mas variamos muito, variamos os tempos de inalação, os tempos de exalação, o número de inalações, o número de exalações, fazemos a andar, fazemos a gatinhar, ou seja,
o grande objetivo deste treino de regeneração acaba por ser dar mais variabilidade de estímulo, talvez, né? de estímulo ao nível do treino e de movimento, que é o que nós depois complementamos com o trabalho de mobilidade articular. Onde nós fazemos, depois tu tens que experimentar, mas onde nós fazemos... Estou curiosíssimo por acaso. Onde nós fazemos trabalho em que incide sobre, depende do programa, mais as ancas, mais o ombro, o tornozelo, pés, mas é de cima a baixo, ok? Mais integrado, menos integrado, mais isolado, menos isolado. E acreditamos que este sistema acaba por se complementar, porque, a meu ver, existem pelo menos 5 pilares ao nível do treino que nós conseguimos manipular para termos mais performance e longevidade. Ok? O trabalho de respiração, o trabalho de mobilidade e estabilidade, o trabalho de força, potência, velocidade, força nas diferentes formas, o trabalho aeróbio e o trabalho anaeróbio. Eu diria que esses são os grandes 5, ok? Pelo trabalho aeróbio, o trabalho de baixa intensidade, eu gostava de longa falar também um duração, bocado depois do cardio, em particular do zona 2, mas sim, continua. e o trabalho anaeróbio, onde estamos mais ali na zona 5 ou zona 6, portanto, frequências cardíacas mais elevadas. E se nós conseguimos tocar em todas estas componentes, É o ideal. temos um programa de treino inteligente e nós esforçamos-nos para tocar em todas essas componentes. Epá, isso é brutal. Porque de facto são Muito todas relevantes. E tu consegues juntar mais do que uma componente num dia? É uma coisa que acontece? Por exemplo, o trabalho metabólico pode acontecer depois do trabalho de força, certo? É diferente, está numa sessão à parte. Está numa sessão à parte. Tá. Nós temos força. Porque é que eu não posso fazer, metabólico por e exemplo, regeneração. séries de peso morto e se calhar até fazer uma poliometria antes ou uma cena assim e depois fazer o trabalho metabólico? Podes. Até podes. Vocês não costumam fazer porquê? Até podes. Nós não costumamos fazer porque já temos o treino de força. E no treino de força nós temos já um bloco de pliometria, Tá não bem. é? É mais completo. Onde nós exploramos alguns movimentos atléticos, pliometria, para membros inferiores, membros superiores. Ok? E depois fazemos um trabalho de força, um trabalho em que podemos utilizar vários métodos, como por exemplo métodos de contraste, são métodos que nós utilizamos bastante. Dynamic effort também gostamos muito de usar. Blocos de densidade para ter mais tempo sob tensão, e podemos ter eventualmente também no final algum finisher com carries, algum desafio final. Ou seja, metes alguns acessórios e hipertrofias e inclusive também associadas. Sim, portanto, e eventualmente no final algum finisher, neste caso, mas muitas vezes para a parte de resiliência mental, performance mental. Mas isto também varia de programa para programa. Agora nós temos um programa onde nós vamos ter o Testing Day, que é um dia de teste que nós fazemos para testar as pessoas nas diferentes qualidades físicas e também ao nível do condicionamento cardiovascular. E então estamos a fazer uma programação um bocadinho mais específica para isso. Okay? E depois, no treino metabólico, o que é que nós fazemos? Nós integramos na parte inicial vários métodos de condicionamento, exploramos vários métodos de condicionamento. Pode ser repetições explosivas com swings, ou agachamentos com salto, sprints no lugar, por exemplo, durante algum tempo. Pode ser um trabalho de intensidade mais moderada, que é aquilo que nós temos adotado um pouco mais, porque o nosso objetivo acaba por assentar um bocadinho mais na regeneração, mas também adicionando alguma carga. Depois fazemos trabalho com kettlebells complexos, várias sequências de kettlebells, escadas, ascendentes, descendentes, trabalho em circuito com tempos de trabalho, tempos de descanso, e pronto, isto é cozinhado desta forma, não é? Gosto, adoro. E aqui neste treino metabólico, o que é que nós conseguimos garantir? Maior trabalho, neste caso, de resistência muscular, não é? E algum trabalho mais ali na zona 4, zona 5, não é? Porque... Fala-me das zonas, só para quem está a ouvir, o que é isto das zonas? O que é isso, portanto? São as zonas de frequência cardíaca, Exato. Okay? Quando nós estamos a realizar uma determinada atividade física, não é? Portanto, quanto mais elevada a zona,
não é? Frequência cardíaca significa que estamos a trabalhar em intensidades mais elevadas. Pronto, eu sei que agora deve ser difícil lembrar-te dos BPMs todos, eu, por exemplo, eu nunca sei de cor, mas, por exemplo, o cardio zona 2, que é uma coisa que eu gostava agora de falar um bocadinho e da sua É dos 60 a 70. É dos 60 a 70. 60 a 70%. Sim. A por cento, ok, claro. 60 a 70%. Peraí, 70. Não, 60 a Ou 70%. seja, uma pessoa treinada há de ser ali 110, 140, mais ou menos uma coisa assim desse género. Sim, Não é? há uma fórmula razoavelmente precisa, não é? Porque isso vai depender sempre do nível de condição física da pessoa, que é uma fórmula em que a pessoa diminui 180 menos a idade, ok? Para saber se está em zona 2. Porque a forma ideal para saber é através do teste do lactato, que não pode estar acima dos 2 minimoles, mas é razoavelmente preciso saber que está a trabalhar nessa zona 2. E o trabalho em zona 2, não é? Que se tornou bastante mais popular com os podcasts do Peter Attia, não é? Oh, yeah! E com o livro dele, que é um livro excelente, muito bom. E Continua, e ele que eu faz, conto aqui ele só para a faz, malta ter uma ele noção. faz uma grande ênfase nesse tipo de trabalho, ok? E de facto nós sabemos que muitas vezes o principal problema das pessoas é não ter volume suficiente nessa zona, ok? E inclusivamente é sugerido que o mínimo tempo de trabalho nessa zona são os 180 minutos, não é? E portanto é uma zona em que as pessoas por semana, exatamente. Não se assustem. Mínimo. Não se assustem. Mínimo. Assustaste-me a mim primeiro, fiquei tipo, não, peraí, por semana. Mínimo. É uma zona em que as pessoas estão a trabalhar o suficiente em que conseguem manter uma conversação, mas não com muita dificuldade. Exatamente. Okay? Eu gosto muito de dar sempre essa... Estão a manter a conversação, mas não é uma conversa assim como nós estamos aqui, não é? Yeah. Portanto, é uma Então, conversação... tipo, de vez em quando tenho que parar. Exato, Como eu estava exato. a dizer. Yeah. Exatamente. Agora, é muito importante por causa da saúde mitocondrial. Queres-me falar um bocadinho das mitocôndrias? Porque eu adoro essas putinhas. Fala-me das mitocôndrias e da sua importância. Bom. Porque a malta às vezes pensa, isto porquê? Não é à toa que a malta já via que até os culturistas grandalhões em fases mesmo off, em que só querem é ganhar peso e fazer o bulk. Mesmo eles passam a vida a fazer cardio. Todos os dias fazem o seu cardiozinho de 1 hora, 45 minutos, seja o que for. E a malta pensa, isto é para queimar calorias. Ponto número 1, não é para queimar calorias numa altura em que eles querem ganhar massa muscular, que nem uns animais. Não é necessariamente só para queimar calorias, muito pelo contrário. Para já, mais músculo requer mais cardio. E isso às vezes a malta esquece disso. Quanto maior eu sou, quanto mais caparroso eu sou, mais o meu coração tem que trabalhar, certo? Pois. E a malta esquece disto. Portanto, logo aí o cardio é muito importante para suportar sequer este novo corpo que eu estou a alimentar. E depois, por causa também de gerar mais energia. É aí que entram as minhas queridas mitocôndrias. Fala lá disso. Então, as mitocôndrias são pequenos organelos que estão dentro das nossas células responsáveis pela produção de energia. E as pessoas que estão interessadas em longevidade devem ouvir isto com atenção. Uma das características do envelhecimento precoce é a perda de funcionalidade das mitocôndrias. Ou seja, as mitocôndrias com o tempo ficam mais desgastadas, ficam menos alongadas e perdem a sua capacidade de produzir energia. A única forma, ou a forma mais eficaz, cá está, já ia parar a única forma e já ia aproveitar depois para o podcast e eu não é a única forma, okay. Mas provavelmente a forma mais eficaz para aumentar o número e a função mitocondrial é através do treino de condicionamento. Agora, há algumas questões em relação a isto, porque, por exemplo, o Peter Attia parece afirmar que na zona 2, okay, é quando esse fenómeno de biogénese mitocondrial acontece com maior eficácia. Contudo, também existe evidência a sugerir que mesmo aquele trabalho mais intenso, em que se trabalha, imagina, 10, 20 segundos, 30 segundos com alta intensidade e depois descansa-se durante algum tempo e voltamos a repetir, também contribui para isso. E honestamente eu não sei se um ou outro a este nível vai ser mais eficaz. Agora, aquilo que nós sabemos é uma coisa, é que o volume
de zona 2 é, de facto, mais importante para a manutenção da nossa saúde cardiovascular para o longo prazo e para manter, pelo menos, o nosso VO2 máximo a um nível constante. Quando nós fazemos aquele trabalho mais intenso, em que vamos trabalhar ali, por exemplo, zona 4, zona 5, de forma mais intensa, ou fazemos mesmo um treino de VO2 máximo, em que nós trabalhamos durante 3, 4 minutos com alta intensidade, portanto, sendo um treino de VO2 máximo, aparentemente tem maiores benefícios para o VO2 máximo. Mas o que é que isto significa? Que eu tendo melhores mitocôndrias, vou ser capaz de gerir melhor o stress, e é por esse motivo que o treino de elevada intensidade, como é um fator maior, ou seja, um fator que induz mais stress, pode não ser o mais adequado para a pessoa, porque as pessoas têm que entender este trabalho de condicionamento cardiovascular da mesma forma que se entende o treino de força. Portanto, não faz sentido, ou faz pouco sentido, que uma pessoa faça um trabalho mais intenso na bicicleta ou na passadeira, ou mesmo no remo durante algum período de tempo, sem ter uma boa base cardiovascular. Ok? E da mesma forma que existe uma progressão para o treino de força, não é? Que tem que ter boa competência de movimento, e também tem que ter boa competência cardiovascular para poder explorar as zonas mais elevadas de frequência cardíaca, não é? E então, este fenómeno da biogénese mitocondrial é algo que vai ter uma influência brutal ao nível da nossa produção de energia, mas também ao nível da nossa longevidade, pelo caráter que apresenta na funcionalidade das mitocôndrias. Eu sinto, acho que as pessoas sentem na pele quando começam a fazer um bocadinho mais de cardio, de preferência a juntar ao resto, nem que seja mais passos por dia. Muitas vezes este cardio de zona 2 hoje em dia já não é tão visto como uma cena de tens que fazer um bloco de 45 minutos a andar inclinado. Não é necessariamente isso, pode ser uma coisa que pode ser inculcada durante o dia, não é? Que pode ser feito, sei lá, em caminhadas de 10 minutos após cada refeição, ou pode ser feito durante o dia. Imagina, posso enfiar aqueles 10 mil passos ou aqueles 12 mil passos que dizem parecer ser o ideal. Há quem até já vá para os 20 mil, whatever. Mas uma coisa também que eu ouvi em relação a isso é que, bom, sabemos que quanto mais mitocôndrias melhor, porque é como ter mais soldadinhos de energia, ou fabricar energia dentro de nós. Mas ao mesmo tempo também, o que eu ouvi aqui, lá está, fico um bocadinho na dúvida, não sei se tu ouviste o mesmo, que foi que o trabalho de maior intensidade acaba por tornar mais robusta cada mitocôndria, mas a nível de multiplicação de mitocôndrias, o cardio de intensidade mais baixa ou mais moderada parece ser melhor. Ou seja, anyways, shotgun approach e bora fazer as duas coisas, porque assim queremos mais robustas, mas queremos mais também, não é? Sim. E um investigador, para quem quiser já agora procurar mais sobre isso, é o Martin Gibala, que é um investigador da Universidade da Alberta, não sei se é da Alberta ou da Quebec, no Canadá. Como é que escreve? É Dibala? G, com G. Gibala. Isso mesmo. Martin Gibala. E ele teve, inclusivamente, ali com a Rhonda Patrick, um bom podcast com a Rhonda Patrick também. Boa. Em que ele explora estas questões. Fala sobre o exercício vigoroso e o efeito que tem ao nível do VO2 máximo. E aquilo que ele diz acaba por ser algo semelhante àquilo que nós estamos aqui a dizer, que no sentido, ou seja, vai depender um pouco da adesão da pessoa. Ou seja, imagina, uma pessoa que tem pouco tempo disponível e consegue fazer esse trabalho em menos tempo, utilizando protocolos de exercício mais vigoroso, se calhar é melhor fazer isso. Pois. E a Rhonda também estava a puxar, a Rhonda Patrick estava a puxar o assunto para essa questão, porque interessa-lhe também, como um fator limitante é o tempo, não é? Ela queria perceber se havia de facto mais efeitos benéficos, e então a resposta é um ponto de interrogação. Portanto, não sabemos efetivamente e porque nós se existe mais de um do que o outro. Por isso o ideal é ter os dois, mas as pessoas devem, se puderem, obviamente, se tiverem tempo, perceber que o trabalho de zona 2, ou seja, esse volume é necessário e é fundamental para dar suporte ao trabalho mais intenso.
Sim, até porque nós depois também, nós hoje em dia caímos também no ridículo de ter 30 mil rituais, não é? É verdade. Não, peraí, agora vou acordar, vou beber água em jejum, água com limão, depois vou meditar, depois vou fazer a minha caminhada para a zona 2, depois vou levar os meus putos à escola, depois vou não sei o quê, depois Cheigas ao fim do dia, ainda tens treino. rituais para fazer. Chegas ao fim do dia. É pá, a bola, esqueci de meditar, vou meditar à pressa. É verdade, é verdade. Tu no teu dia a dia, tu treinas quantas vezes por dia? Eu treino entre 5 a 6 vezes por semana. Ok. E normalmente o teu treino, imagina, já falaste aqui da tua rotina matinal, que é muito mais cognitiva do que outra coisa, digamos assim, mas tu depois treinas, tens ali uma abertura se calhar entre clientes e treinas no teu ginásio? Sim, eu neste momento tenho já muito pouca disponibilidade para treinos, portanto estou mais agora envolvido mesmo em questões relacionadas com a gestão. Já tenho poucos clientes por questões de agenda. Claro. E normalmente o meu treino costuma ser ao fim da tarde. Ok? Portanto, eu faço o atletismo 2 a 3 vezes por semana, ali a partir das 6h30, 8h30. Não é, Tens um treinador, não é hora estás ideal. a fazer por... Não, tenho um treinador. Tenho um treinador. E depois faço 2 a 3 treinos em que faço trabalho de força e pliometria, ok? Mais até pliometria, porque o treino de atletismo já envolve alguma componente de pliometria, Sim, sem dúvida. como é óbvio. Tu no atletismo estás a fazer... Qual é que é a modalidade que estás a praticar no atletismo? Fiquei um bocadinho confuso quando via... 60, 100 e 200 200, sim. metros. O lançamento do E peso o lançamento também, do peso só a título recreativo. só para curtir. Só para curtir. Só para ele mandar uma bola. Sim. Porque há aqui as imagens, de facto, do campeonato indoor que tu Exato. ou seja, campeonatos nacionais master em pista coberta. Exatamente. Que foi há 2 semanas, sensivelmente. Porra, mas um gajo olha para aqui, são todos Olha como tu vês, exatamente. Fónix. Olha, este aqui por alguma razão deu berro. Epá, muito bom. E agora dou-te a bancada para o atletismo, é assim mesmo. Acho muito bem. E pronto, e acabo por incluir algum trabalho de zona 2, trabalho aeróbio, moderado. Nas entrelinhas, não é? Nas entrelinhas, e mesmo antes dos treinos de atletismo, muitas pessoas podem achar aqui contraproducente, mas eu aproveito esse tempo, ok, para incluir algum trabalho, porque cá está. O dia só tem 24 horas. Pois. O dia só tem 24 Ei, horas. animal, quanto é que estás a levantar aqui, meu? Aí, sei lá, deve estar 160 para aí, talvez. 90, 180. Está 200. Aqui está 200. Deve ser 200, deve. Tá. Sim. Isso foi, já não fazia peso morto para aí há 1 ou 2 anos. Porra. Adoro fazer sumo deadlift também gosto mais. Boa, epá, eu adoro kettlebell. Ui, seesaw press. Phonics. Exato. Adoro, pá, kettlebell é do caralho. Também andas a brincar com os indianos. Também ando a brincar. Comecei a brincar com este brinquedo há relativamente pouco tempo. Epá, mas ainda tenho muito que explorar aqui. Também okay? eu, pá. Mas olha, estou a gostar. É fixe, não é? Visita padrões diferentes, né? Relação externa e interna. Pá, um gajo no ginásio é tudo muito taxativo, não é? E obriga-te também a que prestes mais atenção. Pois. A ver onde é que está. Tem uma componente cognitiva também interessante. Andas a ler o Gabor Maté, o mito do normal. Exato. E esse foi um livro que me ensinou muito sobre emoções e stress também. É um livro que eu recomendo vivamente. Fantástico. Epá, boa. Eu adoro que sejas alguém que não está só fechado na sua cápsula, como eu já tinha dito. E vou dizer às pessoas que se tiverem mais interesse, pedro.fcorreia é o teu Instagram. Exato. The Strength Clinic, que é em Alcântara, que eu perguntei se era na ajuda e tu não, é Alcântara. Fica perto. Alcântara, mas é perto. The Strength Clinic, portanto sigam aqui The Strength Clinic, e se tiverem interesse então em saber um bocadinho mais sobre os métodos ou experimentar, contactem aqui a Strength Clinic.
o blog que ainda existe, apesar de já não ter Existe, mas já não escrevo para o blog. manutenção, já tem manutenção. Está em manutenção, exato. Functional Performance Training, se tiverem interesse, porque os artigos, o que é bom deles é que ficam para sempre, ficam lá. Sim, A malta sim. pode ter sempre Obviamente interesse. já deve ter algumas coisas que eu não concordo, mas pronto. E tens agora também os Focados, que é o Faz teu parte. novo podcast. Certo. Os Focados Podcast. Os Focados Podcast. Está aqui, portanto, a malta, subscrevam e vejam também aqui o podcast do Pedro Correia. Diz-me uma coisa, Pedro, tens alguma dica que queiras dar? Estou aqui a pensar, se te peço uma dica para as pessoas comuns ou se peço para os treinadores? Uma dica para os treinadores. Imagina que eu dizendo, Salgueiro, Pedro, diga uma coisa, pá, eu estou a pensar em tirar o curso do FMH, gostava muito de fazer o que vocês fazem, gostava de ajudar pessoas, nada para mim, só para os outros, O que é que dirias? O que é que dirias a um jovem que tu vês tipo, olha que fixe, tens talento, vai em frente, pá, bora lá. O que é que eu diria? Ora bem. E aquela cena que adoravas que te tivessem dito há 20 anos atrás. Certo. Trabalho. Epá, eu diria que além da competência técnica que é necessária, ok, para garantir que as pessoas progridem de uma forma segura e eficaz, eu iria recomendar fortemente que eles procurassem saber mais sobre pessoas e sobre mudança comportamental, sobre ciência dos hábitos, sobre gestão emocional, porque todas essas questões vão ser muito relevantes na hora de acompanhar a pessoa no seu processo de treino. E como eu disse há pouco, nós precisamos saber mais sobre pessoas. As relações interpessoais são a base. São a base para os resultados. E nesse sentido é preciso sair da nossa zona de competência técnica e procurar informação, procurar conhecimento nessa área, porque vai nos ajudar muito. Dirias porque se tu fores hoje em dia a inteligência emocional está em declínio, não diria em declínio, está em falência, não é? Está um bocado falida, não é? É. Eu noto isso também nas pessoas. E aliás, por falar nisso, o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, já que é um livro já também bastante robusto ao nível de evidência, tem mostrado claramente que as pessoas que têm mais resultados nas suas áreas não é por serem mais inteligentes do ponto de vista cognitivo. Ora bem. É por serem mais inteligentes do ponto de vista emocional. E obviamente que ter a competência técnica para assegurar um trabalho seguro, para assegurar um trabalho sério, é a base, não é? Mas nós devemos apostar no nosso próprio desenvolvimento pessoal para conseguir estabelecer boas relações com as pessoas e perceber melhor as pessoas. Yeah. Ok? Essa capacidade de gerar empatia com as pessoas vai ser essencial. Ok? E é por isso que também a empatia é um dos nossos pontos no código de conduta que nós temos nos nossos treinadores. Uau. Gerar empatia. Quantos treinadores é que tens? Neste momento temos 5 5 treinadores. Uau, boa. E já existe desde 2016? 2016. Uau, boa. Sim, senhor. Fantástico. Pedro, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado, eu. Acho que isto é que faz mesmo sentido. Acho que isto ajuda treinadores e treinandos. E acho que é assim que nós progredimos também a falar dessas coisas, para as pessoas saberem também quem está deste lado e quem já trabalha com muitas pessoas, uma pluralidade e heterogénea, digamos assim, de pessoas que nos aparecem à frente, do quanto nós sentimos o peso da responsabilidade, e é por isso que acordamos mais cedo para ir ler um bocadinho, para ir aprender um bocadinho mais, para estar on top of our game, porque senão, nós devemos ter a humildade para dizer não sei, mas também levamos para casa aquela coisa de não sei, mas vou saber. Exatamente. Acho exatamente. que isso é fixe. Acho que isso é fixe. Muito obrigado por este bocadinho. Obrigado eu. Obrigado eu. Malta, façam like, partilhem. Eu acho que nós, obviamente, nos podcasts nós precisamos sempre da vossa ajuda, não só a nível de engagement, portanto, deem o vosso feedback. Comentem, partilhem o vídeo, se for através do Spotify, por exemplo, deem o rating das 5 estrelas, se gostaram, obviamente,
Se não deem só uma, não deem nada só uma, deem 5. No iTunes, vai sempre para o Spotify, para o iTunes, já sabem, portanto vão dando o vosso parecer, vão dando o vosso feedback e já sabem, portanto os códigos promocionais do Salgueiro, não só na Semperfit como na Prozis, dão-vos sempre descontos e mantêm-vos alinhados, digamos assim, não só a nível da nutrição como a nível de material de treino, ok? Invistam em vocês. Bem, grande abraço e até já. Muito bem, pá. Muito bom.